E no episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o poder da liderança e da tecnologia. Eu estou aqui com duas super competentes e lindas convidadas, tá? Na minha frente, eu tenho uma empresária contábil que é CEO da Persson Consultoria, mentora e palestrante. Ela empodera líderes e com certeza tem o poder de mudar o mundo para melhor. Eu estou falando da incrível Adriana Matos. Ai, muito obrigada, que prazer que honra fazer parte desse super podcast, amigo. Oh, eu Muito fico feliz feliz. demais de estar recebendo você aqui. Olha, logo hoje com a Mônica Porto também, que é a minha segunda convidada. Eu digo que é uma grande honra ter você como amiga. Tava dando uma olhada no currículo dela, né? Porque é um currículo muito extenso, eu tive que separar algumas coisas. Mas ela é a quarta contadora mais influente do Brasil, CEO da Neoconte, consultora de negócios, palestrante, mentora e também tem o poder de transformar o mundo em um lugar melhor com uma inteligência assustadora. Concorda? E um coração lindo e generoso, gente. Eu tô falando dela, da incrível Mônica Porto também. Seja muito Obrigada, amigo. bem-vinda, amiga. Muito bem-vinda, tá? Obrigado pelo convite. Sempre muito bom estar aqui com o seu, Você vem seu pouco aqui, né, público. amiga? Eu venho bem pouco, né? Maceió. Já tô quase comprando, acho que um apartamento por aqui Aqui em pra poder Maceió. ficar mais tempo aqui, né? Já que eu já venho pouco, né? Que bom, obrigado, viu? Mas antes de tudo, de começar aqui esse super episódio, eu quero agradecer a Omnia, a qual eu sou embaixador oficial e que oferece ao mercado um RP de gestão financeira incrível, completo e super intuitivo. A Klaus Tecnologia, que apoia, na verdade, o mercado com soluções fiscais muito eficientes. A Fortes Tecnologia, que oferece um sistema de contabilidade super diferenciado e intuitivo. A Contabilidade do Futuro, a maior incubadora do país, que oferece mentorias e imersões focadas em vendas, marketing, processos, liderança, tecnologia, experiência e sucesso do cliente e muitas outras estratégias para que os empresários contábeis alavanquem as suas empresas. E a Alforci, o primeiro software brasileiro focado em precificar e aumentar as vendas de serviços contábeis. Eu quero agradecer também as marcas que nos apoiam, que é a FAS, Educação e Gestão de Negócios, a empresa que gerencia minha carreira como palestrante, influenciador, mentor e diversas outras coisas, e a Tática Gestão Contábil, que é a minha empresa de contabilidade há 15 anos. Muito bacana, né? E aí, vamos bater aquele papo? Ah, gente, que maravilha! Agora eu quero ouvir muito. Será que eu vou ouvir muito também? Porque vocês conversam, vocês falam muito, eu também falo muito. Como é que vai ser aqui, minha gente, hoje? 3 horas de podcast. 3 horas de Você podcast. reduziu, Se Mônica. A preparem. Mônica tinha falado 5. Mas é porque a Fabiana ainda tem palestra hoje. Eita, tem palestra Aí ela hoje, reduziu é 2 horas, verdade, ficaram é 3. verdade. Gente, de verdade, uma felicidade muito grande receber vocês aqui. São duas amigas muito queridas, muito inspiradoras, pessoas que entraram na minha vida e que fazem diferença, me tornaram um ser humano melhor, uma pessoa mais inteligente, né? E para finalizar essa temporada aqui do Papo de Quê, tinha que ser duas pessoas muito especiais. Então, muito obrigado por terem vindo aqui para Maceió, para esse lugar feio que é Maceió, né, minha gente gente? do céu, que maravilha. Já tô querendo propor parceria pra Tática, ver se a Tática não precisa de um apoio aqui, Vamos entendeu? pensar nisso, né? Vamos pensar nessa. Eu soube que tem umas vagas lá, Adriana. A gente pode mandar um Então, currículo. tô interessada. Gente, seguinte, olha só. Eu tava pensando aqui, né? Separei várias coisas pra gente conversar, porque a gente tem que aproveitar, né? Porque não é fácil, né, trazer essas meninas. Mas assim, eu comecei a minha empresa do zero, a minha empresa de contabilidade do zero, e eu tive que pôr muito a mão na massa, né? Ali no começo era muito difícil e quando eu falo pôr a mão na massa, não que a gente ainda não ponha hoje, assim, a gente continua colocando ali, né, no dia a dia, mas na operação mesmo, na operação. Isso aconteceu também com vocês em algum momento, independente de ter começado a empresa do zero ou não. Em algum momento ali no início vocês tiveram que colocar muito a mão na massa?
no operacional? Sim, eu colocava, porque eu fazia muito a parte contábil. Então, a parte contábil, lançamento, fechar balança, essas coisas, tudo eu fazia. E depois, quando a gente começou a ter clientes maiores, assim, para fazer ECD também, eu que fechava todas as ECDs. E o financeiro também eu fazia e eu fazia o comercial. Sempre fiz, né? Essa parte. E aí o engraçado é que eu tinha vários e-mails, né? E aí eu me passava por outras pessoas. Eu também, quem não? Ai, meu Deus, Quem não? Eu fiz isso também, viu? Eu vou conversar com o meu financeiro. Tipo, eu mesmo era o financeiro e mandava outro e-mail. Lá tinha o Fábio. O Fábio era o Fabiano. Era uma parte do Fabiano, né? Fabiano. Era o Fábio que também cobrava as pessoas, né? Porque era difícil a gente Era cobrar. difícil cobrar, nossa. Não podia ser a gente, né? Não, eu vou avisar meu financeiro. Eu tinha outro e-mail. Aham. Falava por outro e-mail, não assinava nenhum nome, só assinava financeiro. Tinha Pra outro poder e-mail, depois tinha cobrar. outro WhatsApp também. Tá tudo certo. Revelações aparecendo. Revelações. Os clientes que estão me ouvindo, olha, não era Fábio, não era Fabiano mesmo. Agora que passou, pode Agora falar. que passou, né? E aí, amiga? Bom, no meu caso também, né? Eu sou uma empreendedora há mais de 10 anos por ter sido uma intraempreendedora com uma mente empreendedora, né? Por isso a intra. Mas eu comecei na Persson Consultoria como estagiária, então naturalmente eu vim da operação, eu coloquei muito a mão na massa, eu comecei na área fiscal. Então eu fiz tudo que se pode imaginar numa área fiscal. Só que à medida que eu aprendia algo, eu sou uma pessoa muito inquieta, e à medida que eu aprendia algo, eu procurava procedimentar, sistematizar, treinar e partia para um próximo estágio. Né? Mas coloquei muito a mão na massa e é como você mencionou, né, Fabiano? Eu acho que até hoje a gente coloca. O que faz a diferença é que eu sempre falo, eu coloco a mão na massa em algo novo, em algo diferente, em algo que vai agregar. Então, é muito comum me perguntarem, mas você ainda hoje... Faço. Então, eu preciso reformular o meu comercial. Eu quero uma proposta mais bonita, mais atraente. Eu vou atrás do sistema, eu implanto o sistema, eu crio modelos. Agora, chegou num determinado estágio que aquele processo está um pouco mais maduro, eu vou treinar alguém e aí segue. Então, eu acho que com certeza eu já coloquei, eu ainda coloco, o que a gente precisa observar é no quê. Eu acho que o empreendedor que está sempre fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, ele acaba não tendo tempo de gerir o negócio dele. Né? Eu sempre repito, eu acabo sendo até um pouco chata e redundante nesse sentido, mas eu sempre dou o exemplo do piloto de avião. Né? A gente entrar num avião e, de repente, o piloto veio servir a água. Quem que tá pilotando? Quem é que tá pilotando, gente? Pelo amor de Deus. Eu prefiro ficar com sede. Pelo amor de Deus. Não, um dia aconteceu isso. Eu tava na Enquanto fila 1. A gente não faz isso com o negócio. Não, né? eu tava na fila 1, negócio. o piloto saiu e foi no banheiro. Aí eu fiquei, meu Deus, quem tá Como pilotando? assim? Quer ajuda? Pra dirigir esse negócio. E nos Mas negócios, no dia a dia, a gente tem que tomar muito cuidado com esse colocar a mão na massa para que isso não vire um hábito e para que o empreendedor ele não se torne um funcionário da operação. Porque se a operação depende dele, o avião que a empresa dele está sem piloto, isso não é nada bacana. É aquela coisa, você é empresário ou você é funcionário da sua própria empresa? Sem FGTS, sem férias, sem 13º e correndo um risco absurdo. Nossa. Né? Eu acho que isso a gente precisa parar e refletir um pouquinho. Com certeza, Na verdade, o que acontece? Eu recebo muita gente que vem me perguntar sobre isso, assim, eu queria sair da operação. As pessoas têm essa ilusão, né, que a gente sai da operação. Isso. Porque eu preciso sair da operação. Porque eles acham que você gerir, você sai da operação. Mas, na verdade, a gente nunca sai da operação, você fica no front. Exato. É diferente. Então, assim, hoje, por exemplo, eu faço, às vezes, reunião com os clientes e tudo mais, eles sabem que eu entendo de tudo, porque eles sabem que eu estou no front, mas eu não opero absolutamente mais nada hoje. Mas, assim, o cliente vem me perguntar, eu sei. Claro, e você tem que saber, né, de passar informação para o cliente, segurança. Você precisa orientar o cliente muitas vezes, porque muitas vezes é o momento ali
no momento da conversa, da prospecção de um cliente, no fechamento, que o cliente traz algumas dúvidas e você precisa ter a estratégia. Confesso que às vezes eu digo, preciso de alguém que apoio. vá comigo para essa reunião, porque hoje eu não tenho profundidade nesse assunto, apesar de saber. E aí, às vezes, é com algum consultor, com advogado, vai fazer algum tipo de estudo tributário muito profundo. Aí a gente precisa realmente levar aquela pessoa que é mais especialista, porque há muito tempo eu me tornei um pouco mais generalista na operação. Tem uma analogia que meu sócio faz e que eu gosto bastante, que é, chega um determinado ponto que nós nos tornamos clínico geral. Exato. A gente entende do funcionamento É isso. geral, né, da saúde dos negócios, assim como o clínico geral entende da saúde das pessoas. Agora, poxa, eu aqui no exame eu identifiquei alguma coisa muito específica num determinado órgão, vamos mandar para o especialista. Então, não é que a gente deixa de entender do negócio, muito pelo contrário, a gente tem que entender cada vez mais do negócio. O que a gente tem que deixar de fazer, né, é não disponibilizar guia, é não apurar balancete, é elaborar balancete, Claro. é não fazer folha. Declarações, né, extensas. A rotina. A rotina. Mas entender o contexto de modo geral é o nosso dever, isso faz parte do gerir, né? Exatamente, gente. E é engraçado, assim, foi muito, na verdade, curioso, né, vocês trazerem isso e muito relevante, porque, de fato, as pessoas também me perguntam muito sobre isso, porque é uma coisa, Como você preciso viaja sair na do época do operacional. imposto de renda? É. Como é que você Você faz vai para para a viajar? Europa na época do no imposto de renda. Exatamente. Eu não faço mais imposto de renda, mas o processo para que a equipe faça, né? E para você fazer um processo, você precisa entender sobre exatamente o que vai ser feito, né? E com uma visão maior, E com uma visão inclusive, maior, né? com Você certeza. precisa olhar de uma visão maior para pensar em todos os impactos que aquilo tem. Uma vez ofereceram para a gente lá na empresa um sistema que era inclusive para substituir o nosso gerenciador de tarefas, que era o G-Click, que é o G-Click. Na época ofereceram um sistema que faria a nossa operação se transformar numa fábrica. Então, o nosso departamento fiscal, quer dizer, todo o nosso time estaria no departamento fiscal, por exemplo, do dia 1º ao dia 15, sei lá, até o dia... Aí depois o departamento, essas mesmas pessoas todas iriam para o departamento contábil do dia 16 ao dia 25. E depois todas essas pessoas se transformariam no departamento pessoal para fechar as folhas no final do mês. E, gente, assim, cada um tem sua opinião, mas para mim isso se tornou uma loucura. Seria uma loucura, porque a gente transformaria toda a nossa equipe em generalistas. E eu digo a você, eu jamais entregaria, por exemplo, a minha saúde, jamais faria uma cirurgia na cabeça com um clínico geral. Yes! Né? Com todo respeito. Por quê? Porque a gente precisa de um especialista que é o neurocirurgião. Então, assim, eu não faria a mesma coisa na nossa empresa. E que segurança operacional eu, enquanto gestor, teria para saber que todo mundo sabe um pouco de tudo. Né? Então, e com isso... a complexidade que Nossa, existe demais, no Brasil. demais. Não, existe uma confusão muito grande que é o cliente não vê valor no trabalho operacional. Ok, porque o cliente não acompanha. Assim como muita coisa na medicina, a gente também não entende o que o médico está fazendo. Mas erra para ver. Né? Que aí o cliente sente. E aí confunde-se essa questão do cliente não ver valor com o fato de não ter valor. Porque é extremamente complexo. Não dá para a gente tratar uma empresa de contabilidade como qualquer outro negócio, como qualquer outra fábrica. Né? Existem as especialidades. Hoje, mesmo dentro de uma área fiscal, existem as especialidades dentro da própria área fiscal. Imagina uma pessoa conhecer sobre tudo. Tudo. É muito difícil. É muita também. legislação, é muita difícil. coisa. Na verdade, não tem sei que seja a até- Mônica Porto, né? Aí é outra história. Mas na verdade não departamento. tem muitas Mônicas Não. Portos assim. E ainda não inventaram um clone adulto. Não, Então, não inventaram ainda. Não, e você estava falando sobre isso, eu percebi até algumas movimentações de alguns escritórios que eles estão
deixando os setores mais específicos ainda dentro do próprio escritório. Então, tipo assim, dentro do setor fiscal, as pessoas que fazem só a parte do ICMS, a pessoa que faz só o A PIS gente e faz isso lá. COFINS, então separa muito. Só que eu acho que nesse sentido também você acaba limitando muito o conhecimento da pessoa. Com certeza. Ela fica muito limitada, assim. Então, assim, é lógico que, assim, para o escritório é ótimo e para o cliente também é ótimo, porque você vai criar uma pessoa especialista ali em ICMS, que só faz ICMS. Então, ela entende tudo de ICMS, ela só precisa estudar ICMS, então, assim, a chance dela errar é muito menor e tudo mais. Mas eu acho que olhando pelo lado do funcionário, assim, do colaborador, eu já não vejo isso tão com bons olhos por conta... Você já pensou, você sai... Assim, Você fica limitado ali a ICMS, você vai para um outro escritório, você não sabe fazer PIS/COFINS, você não sabe... na verdade, o que foi que a gente fez? Não foi a estratégia, ela nasceu por conta do próprio time. Na verdade, por conta da própria equipe do departamento fiscal. A gente tinha os analistas, tem os analistas, e a gente começou a identificar que tem pessoas que não gostam de trabalhar com ICMS e tem pessoas que amam trabalhar com ICMS. Pois é, olha, veja, e segundo ela, ICMS é muito fácil, muito tá? fácil. Muito Pois fácil, é. ICMS. Meu Deus, do céu. Eu, por exemplo, no setor fiscal, jamais gostaria de trabalhar com ICMS. Enquanto eu trabalhei na área fiscal, eu também sempre foi a minha paixão. Tenho que confessar. Sério? Eu Que sempre tá vendo, cuidava das gente? indústrias, Nossa, sempre, Deus me livre. sempre. Nunca gostei. Sempre gostei da parte de serviço só. Acho que é porque era mais fácil, né? E aí, gente, o que acontece? Internamente, a gente começou a perceber que eles mesmos pediam, não, essa empresa aqui é melhor porque eu gosto mais de trabalhar com ICMS. E começaram, na verdade, a se identificarem e ficarem felizes por serem autoridades para aqueles segmentos. Então, por exemplo, a gente hoje tem a Rose, tem a Flávia, elas ficam muito com uma carteira de ICMS e sabe que elas têm prazer de fazer isso. A Rose foi aprender a fazer Power BI porque ela queria desenvolver uma demonstração de ICMS, então a gente começou a entender que a gente estava até empoderando essas pessoas. E aí deu certo, né? Claro que tem pessoas também no setor que trabalham tanto com ICMS quanto com ISS, mas mais aquele ICMS que não é tão denso, tão profundo, tão complexo, né? Que é uma empresa mais tranquila de se trabalhar. Mas eu acho que, eu concordo com você, que às vezes a gente fica limitado, né, a uma determinada operação, mas também a gente também se torna mais autoridade naquilo, a gente fica mais especialista, né? Eu percebo que eles também, amiga, têm até a vaidade de dizer assim, não, aqui o especialista em ICMS sou eu. Consegue sabe? focar, né? Eu acho... bom, Eu não é à toa que eu prefiro- sou libriana. Então, eu também gosto. Lá na Perso, a gente também precisou fazer algumas divisões. Então, por exemplo, nós temos muitas incorporadoras. É um segmento muito diferente, Mas aí principalmente pra você contabilidade. setorizou por segmento e não por tributo, né? Porque o segmento ele acaba impactando no tributo, né? Quando você pega, por exemplo, mais distribuidoras, e aí você vai pegar uma indústria, um ICMS mais complexo, um IPI, e aí a gente tem incorporadora. Agora, o que eu sempre ressalto para a equipe é assim, é algo que você é especialista. Isso não impede que você conheça as outras coisas. Então, por exemplo, eu sou especialista em ICMS e substituição tributária. Poxa, eu quero fazer uma empresa de incorporação. Tá tudo bem. Só que na hora que você precisar de apoio de incorporação, você vai buscar quem é o referência naquele assunto. Eu acho que assim Perfeito, todo mundo perfeito. consegue ganhar. Exatamente, para evitar que as pessoas fiquem limitadas, né? Como a Mônica falou. Eu não Perfeito, gosto, perfeito. não. Lá no escritório, porque assim, eu acredito muito no potencial das pessoas e eu gosto de estimular Sim, muito mais sim. ainda o potencial das pessoas. Então, eu acho que quando você coloca a pessoa para fazer só aquilo, ela pode ficar muito limitada àquilo e aquilo acabar virando uma zona de conforto para ela. Então, assim, eu só faço ICMS, então só estudo ICMS, então a pessoa fica ali realmente um pouco limitada. Lá no escritório eu opero com rodízio. Então, de tempos em tempos a gente faz rodízio. Hoje você está fazendo transporte, tipo, daqui a um tempo a gente joga construtora, daqui a pouco eu jogo distribuidora, daqui a pouco eu jogo indústria. Então, eu vou fazendo esse rodízio justamente para que as pessoas aprendam
outros setores aprendam outros tributos, e isso é legal a um ponto que um colaborador audita o que o outro fez. Porque como eles olham, geralmente, vou começar a fazer essa empresa agora, vou começar a fazer essa indústria, por exemplo. Eu vou olhar o que a outra pessoa fez, ela começa a se questionar, por que você fez isso assim? Por que você tomou crédito, PIS/COFINS disso aqui? Por que isso daqui você lançou dessa forma? Então, eles mesmos começam a se auditar e você Isso é acaba super tendo importante. um desenvolvimento maior e, às vezes, aumenta até o compliance, porque hoje, quando você tem um colaborador que você depende muito dele, eu sou muito contra essa questão da gente ter, tipo, um Neymar na equipe, sabe? Eu sou muito contra isso. Porque você tem aquela pessoa. E se a pessoa resolve ir embora do teu escritório, o que você faz sem ela? Aí, às vezes, porque isso comigo aconteceu no passado. Eu tinha uma menina que trabalhava no meu departamento pessoal e eu achava que ela era insubstituível, né? E ela percebeu isso e ela jogou com isso comigo, entendeu? Ela jogou comigo, porque ela sabia que eu colocava ela numa posição de destaque. Olha o que a gente tava falando nos bastidores hoje aqui, antes das meninas chegarem, viu? Falando pra minha equipe que a gente tava falando sobre isso aqui. Então, assim, É uma das maiores dores, né, que uma empresa de contabilidade tem. Mas aí, o que eu fiz com isso? Foi um aprendizado, porque isso foi lá em 2014, 2015, então foi um grande aprendizado. Quando eu substituí ela por outra pessoa, não foi por nada, assim, ela saiu do escritório porque ela quis empreender, quis abrir o escritório dela, e tipo assim, foi uma saída tranquila para mim, porque ela me deu um tempo, ela me avisou, tipo, uns 3 meses antes, ela falou, vou ficar até dezembro, mas, assim, a menina nova que entra, eu ensino, nananã. Então, assim, foi super tranquila a transição, só que, para mim, psicologicamente, não foi, porque ela era uma pessoa que eu colocava em posição de destaque no meu time. E aí, quando entrou outra menina, e ela cuidava de um cliente enorme lá do escritório. Quando entrou outra menina, meu cliente ficou assim, porque a fulana vai sair? E tipo assim, o cliente reclamando, sabe? Claro. O cliente reclamando. Às vezes nem gostava antes, viu? Mas agora ama. Exatamente. Agora ama. Porque não sei o quê, porque com a fulana rodava redondinho, não sei mais o quê. Quando entrou a menina nova, depois ele veio falar assim comigo, ele, caraca, essa menina, ela tá comigo até hoje, a Brenda, né? Cara, a Brenda é muito boa, cara, a Brenda, Gente, tipo, a Brenda é isso. Quem é que quer sair de qualquer coisa que seja zona de conforto? Então, não é diferente com a nossa equipe, não é diferente com os nossos clientes. Então, Mônica, eu super concordo com o que você está falando. Também. E, assim, só para fechar, como que a gente faz hoje na Persson? Nós temos separado por áreas, então não dá o fiscal, contábil, trabalhista. Sim. E dentro das áreas, nós temos alguns especialistas, mas nós jamais, com 24 anos de experiência, você vai... são muitas coisas que vão acontecendo ao longo da jornada. Nossa e Senhora. a gente vai aprendendo. Então, eu também não abro mão do rodízio. Então, por exemplo, na célula de incorporação, normalmente tem 2, 3 pessoas do fiscal. Na célula de ICMS, tem 2, 3 pessoas. E a gente vai fazendo esse rodízio. É extremamente comum os clientes questionarem. Eles reclamam. E a gente sempre fala a mesma coisa. Cliente, nós precisamos garantir para você que você goste do processo da Persson. Não, é normal que haja afinidade, mas eu preciso fazer isso até para eu me certificar que o meu processo está fluindo. Até porque o cliente contratou a sua empresa. Ele não contratou você, Aquele funcionário. nem o funcionário. Né? A gente tem que colocar isso primeiro, até quando a gente vai fazer o processo, inclusive. Isso tem que estar muito claro. Porque se o cliente fica dependente de você, você passa a ser CS, passa a ser atendente. Então, assim... E aí vem todo o trabalho de tom de voz, de declaração de atendimento, de cultura, de tudo, para fazer com que o cliente sinta a continuidade da Mônica e da Adriana na equipe. Né? Não, mas às e vezes... é um grande desafio isso. E até essa questão de, por exemplo, eu levo para o cliente, imagina, porque é lógico que o cliente se apega, demais, se apega. Enfim, e eu falo, mas imagina se essa pessoa, eu não gosto de falar coisa ruim, né? Eu sou super positiva. Então, eu não gosto de falar de doença, eu falo, imagina se a pessoa ganha na Mega Sena. E precisa sair. Você vai ficar na mão e eu também. Se a gente faz o rodízio, tá tudo certo. Então, isso precisa acontecer. A gente não faz rodízio no sentido operacional, a gente não tem um processo de rodízio. A gente faz intuitivamente mesmo. A gente chama a equipe, né, e de acordo com o que a gente percebe que dá para fazer uma alteração ou outra, porque tem cliente que não quer, em hipótese alguma, aí a gente até testa, vê como é que funcionou, mas no geral a gente sempre tem mais de uma pessoa,
para fazer a mesma coisa, já por uma questão Tem que mesmo ter. de segurança, sabe? Mas eu vou dizer para vocês que é um grande desafio. Porque A a mão gente de obra está escassa, né? A exatamente. mão de obra está escassa. A mão de obra qualificada, eu acho que está muito escassa mesmo. E aí a gente acaba não tendo uma mão de obra, digamos assim, ociosa dentro do escritório para você conseguir, às vezes, treinar ou fazer esse rodízio e as pessoas ficam ali muito limitadas a isso. Só que aí o que acontece? Acontece um caso desse. Já pensou, você tem um cliente ali que é um cliente muito estratégico, que só aquela pessoa faz e aquela pessoa resolve sair, e aí você entra no desespero. Aí você vai contratar qualquer um, você vai contratar mal, porque você não vai ter tempo de fazer uma boa contratação, e aí isso vai levando uma sequência de problemas futuros, Com assim. certeza, aí você fica muito dependente. Hoje, antes de vocês duas chegarem, a gente estava falando, estava conversando com a minha equipe aqui sobre uma mentoria que eu fiz ontem. E vejam que absurdo. Duas colaboradoras da equipe simplesmente gritam com as donas da empresa de contabilidade. E ainda dizem assim, na frente de todo mundo: tá pensando que tem que me ensinar, é? Gente, assim, eu fiquei impressionado. Eu disse, olha, a gente vai estabelecer um prazo hoje para vocês desligarem as duas. Ok? Não, então vamos começar com uma. Mudou uma, desliga a outra. Porque nada vai acontecer do que vocês precisam com essas duas colaboradoras aí. Vocês precisam, e eu falo de verdade, precisa libertar a sua empresa e a pessoa também. Sabe? Porque as pessoas têm uma sensação que demissão, né, que desligamento é muito negativo, que é... Gente, não é. Você está dando a oportunidade de alguém ser feliz em outro lugar porque ela precisa e está respeitando também o seu negócio. Eu não tenho problema de verdade nenhum com demissão. Eu tenho um problema com desligamento quando uma pessoa, na verdade, é um colaborador que é um talento e que está precisando sair por qualquer motivo que seja, ou de repente desapaixonou da empresa por uma falha de gestão, seja lá o que for, e aí isso me dói, né? Isso me amedronta, porque eu vejo que eu vou ter que colocar muita energia para fazer com que aquilo permaneça, porque não tem jeito, por mais que a gente vá fazendo esse rodízio, a gente tem ali os guardiões, tem fontes de energia maiores ali dentro na nossa operação. E uma coisa que eu faço, até por conta disso mesmo, e assim, até diferente do que vocês estavam falando, né? Mas, claro, todo mundo tem a sua forma de fazer gestão. Eu, de fato, eu reconheço muito as estrelas. E eu não faço questão nenhuma de esconder. Porque elas precisam ser reconhecidas. E, assim, quem não é, sabe, assim, quem não é, ou porque não quis ser, também tem o direito de não querer ser, porque tem gente que quer estar ali naquele lugar quietinho. Tem gente que vai se incomodar e aí a reação vai ser ou negativa ou positiva. A positiva vai ser tentar também aparecer. Então, assim, eu faço mesmo, assim, não tenho problema nenhum. Eu estava conversando semana passada em uma one-on-one e uma das pessoas falou assim para mim, mas como é que vai ser? Porque vocês não acham que essa decisão de repente pode causar, né, na equipe uma... Mas por que eu também não? Eu falei, mas já está explicado por que não. Porque você é a pessoa que, quando tem um desconforto, está ali como guardiã da empresa, está dizendo, não, isso aqui vai ser resolvido, isso aqui vai melhorar, olha por esse lado aqui, né? E você entrega, e não é muitas vezes só entrega operacional, sabe, gente? A proteção, a sustentabilidade do negócio, você perceber que, por exemplo, eu estou aqui com vocês, hoje é um dia útil, está lá funcionando. À tarde eu vou fazer uma palestra, está funcionando. Vou viajar em seguida para o Rio de Janeiro, fazer outra palestra, está funcionando. Semana que vem, passo 5 dias viajando, está funcionando. Por quê? Porque tem esses guardiões. Então, se a gente não destaca, não dá um suporte, eles também vão desmotivar e vão dizer, nossa, sei lá, o João não faz nada, o José não faz nada, ou faz ali mais ou menos, e eu que faço tudo, estou sendo tratado da mesma forma, tenho os mesmos direitos, sabe? Mas nesse caso aí, lá no escritório, a gente tem um plano de cargos e salários muito bem definidos. Bacana. Isso é importante, viu? Então, Nós temos também. então, baseado nas competências técnicas e também em estudo, né, qualificações técnicas, a gente vai promovendo as pessoas e vai, Perfeito. Mudando elas de cargo. Então, assim, para todos os setores, a gente tem pelo menos umas 7 ou 8 classificações de cargos que eles podem ir subindo, né?
Tanto que um dia, até uma colaboradora que trabalha lá, ela é ótima, muito técnica e tudo mais, ela estava brigando, alguma coisa assim, falando comigo, assim, né, a gente estava numa reunião, nós duas, e ela falando, porque fulana, não sei mais o quê, tipo assim, comparando o cargo, porque eu não lembro, não me recordo bem o assunto, mas ela estava comparando o cargo e eu falando com ela assim, eu falei assim, você está preocupado com vaga de analista sênior? Eu falei, tem vaga de supervisor. Eu falei, vem, foca lá na frente, olha lá para frente. Isso. Você vai ficar olhando para cá, ó, você tem oportunidade. Eu falei, tá sem supervisor no... Porque a gente tem, tipo, além dessas vagas, né, de auxiliar, que tem um monte, Sim, assistente, tem um monte, analista tem um analista. monte. Falei, tem supervisor e tem encarregado. Falei assim, eu tô com uma vaga de supervisor aqui, você tá aqui só olhando aqui para baixo e tem uma vaga cá em cima aqui. Eu falei, que depende de você, depende das suas qualidades comportamentais e técnicas. Então, assim, isso é uma coisa que eu deixo muito claro para a equipe, que o crescimento deles lá dentro só depende deles. Perfeito. E aí, isso é uma forma que eu faço para reconhecer as estrelas. Então, ou seja, a pessoa ela pode... por exemplo, tem uma menina que trabalha comigo lá, a Fernandinha, que ela, assim, ela entrou lá no escritório como estagiária, sabe? Não sabia absolutamente nada. Quando eu falo o nome, a gente já sabe que vem coisa boa, né? Porque, Não, porque se é problema, a gente fala, tem uma pessoa que passou. Fernandinha. Ela, assim, sabe? Parece que ela abraçou mesmo a oportunidade de aprender. E a bichinha, assim, vive estudando. A hora que eu passo, assim, às vezes a hora do almoço, ela tá lá assistindo curso, tá estudando, tá aprendendo. Ela pede, deixa eu fazer essa empresa assim, assado. Entrou uma empresa grande lá no escritório de beleza, né? De medicamento e tal, que é uma marca que eu adoro, que eu uso e tal. E aí... Deve ser cara. É cara. Com certeza. E aí ela foi e falou bem assim, eu queria fazer essa empresa. Aí a encarregada falou, não, vou passar para ela e tal. Aí essa semana entrou uma distribuidora também, que distribuidora da Johnson's e tal, um monte de produto assim. Aí eu falei com ela, falei, Fernandinha, você quer? Claro! Tipo assim, né? Então, assim, ela gosta do desafio, ela aceita o desafio. Então, assim, sempre que a gente tem oportunidade, né? a gente vai lá e reconhece. Já está na hora de promover ela de novo, está na hora de reconhecer ela de novo. Então, a gente sempre faz esse trabalho. Assim, apesar de que no meu plano de cargos a gente dá um espaço de 2 anos, né? Eu falo pelo menos 2 anos, mas eu sempre reconheço antes do prazo, assim, sempre reconheço antes do prazo. Perfeito. E a gente tem também as meritocracias que a gente faz lá, né? Para reconhecer os talentos também. Isso é bom, né? Isso é bom demais. Eu acho que uma empresa que não é gerida por mérito, você desmotiva quem é bom. Se você não... Porque quando a gente fala qualquer coisa para que dê certo, a gente tem que estabelecer o porquê, o quê, né? Como, quem... E a gente às vezes esquece que a gente tem que estabelecer os benefícios. E esses benefícios, ele não tem necessariamente a ver só com coisas positivas, ele tem a ver com consequências. É que a gente fala benefício porque é mais bonitinho. E que às vezes é benefício. Então, dentro desse benefício, ele contempla plano de carreira. Então, o plano de carreira dentro da Perso... Quando eu entrei, já existia plano de carreira, e não é à toa, né, gente, que eu entrei como estagiária e que com 10 anos eu me tornei sócia. E é porque é um plano de carreira efetivo. Olha aí, inspiradora demais, hein? E eu não sou exclusividade, que é isso que eu gosto, né, de ressaltar. A grande maioria dos gestores, líderes, gestores, eles são formados dentro da Persson, então não é uma exceção. Isso faz parte da meritocracia, mas também faz parte da meritocracia quando necessário a gente demitir alguém que não se enquadra. E quando a gente lida com meritocracia, a gente está falando de aspectos técnicos que são palpáveis, que são tangíveis, que são inquestionáveis, mas a gente também está falando de comportamento. A gente também está falando de engajamento. E o engajamento ele é muito mais percebido, sentido, observado. É alguém que você vê o olho brilhar, é alguém que vê... Você enxerga a preocupação. Você não está lá, mas você se sente representado por alguém que está fazendo tão bem quanto você. E, na verdade, são várias pessoas. E é isso que faz com que a máquina gire. E quando a gente, de fato, a gente não reconhece esses talentos, mesmo correndo o risco de perder algumas pessoas. Então, ao longo da jornada da Persson, inúmeras vezes, ao promover alguém, inclusive isso aconteceu comigo em alguns momentos,
Quando eu fui promovida, pessoas saíram. Sim, sim. Em inúmeros momentos, quando eu promovi algumas pessoas, outras pessoas saíram. E vai fazer parte do show. Vai fazer parte. Vai fazer parte do show, porque quem está preocupado com o que o outro está fazendo, está esquecendo de se dedicar para estudar, está esquecendo de se dedicar para trabalhar e está esquecendo de fazer acontecer. Só para finalizar, o meu filho mais velho fez natação durante um período. E ele é fortinho, não gosta muito de esporte, ele ia nadar ali e tal. E a primeira vez que ele foi nadar, ficava olhando para o lado, chegou lá no finalzão, ganhou a medalha de participação e tal. E aí a gente conversou, tanto eu quanto meu marido, nós conversamos com eles e falamos, filho, esqueça o que está do lado, só faz o seu papel. E mesmo com todas, na mesma, como que eu posso dizer, nas mesmas circunstâncias, ele conseguiu ganhar muito espaço nas próximas competições, Veja. simplesmente olhando lá na frente. Então, infelizmente, isso faz parte, mas as pessoas que estão preocupadas em ficar olhando para o lado esquecem de investir em si, e é isso que vai fazer com que elas continuem evoluindo. Perfeito, perfeito. Maravilhosas. Adorei, viu? Eu acho que é o episódio que eu tô mais calado, minha gente. Eu tô só... É que a gente não deixa, tadinho. Que é isso, eu tô adorando. É porque eu fico ouvindo aqui, refletindo sobre o que vocês estão falando, eu acho sensacional mesmo. Mas, às vezes, Adriana, também a gente precisa... Você estava falando no começo, né? É uma frase do Enéas, isso, né? O óbvio precisa ser dito, sabia? Sim, sim. O óbvio precisa ser dito. E, às vezes, as pessoas elas ficam tão bitoladas ali no trabalho delas também, que elas esquecem de se desenvolver. E aí elas não percebem que outras pessoas, elas veem essa necessidade de se desenvolver. E elas ficam ali paradas, achando assim que a oportunidade vai cair no colo dela. Aí ela vê, por exemplo, vou dar o exemplo dessa Fernandinha mesmo. Entrou depois de outras pessoas que estavam lá e já se desenvolveu e já está, às vezes, sabendo muito mais de pessoas que estavam ali mais velhas. Então, aí, tipo, se ela é promovida a mais do que aquela pessoa ali, a pessoa vai falar assim, pô, mas eu tô aqui há mais tempo. A pessoa, ela não Normalmente se enxerga. é assim, né? Não, mas eu tô aqui há 10 anos aqui, como que essa menina entrou ontem e já foi promovida? Então, eles se doem nisso, mas eles não percebem o processo individual daquela pessoa. Eu, percebendo essa situação, o que eu fiz lá no escritório? Eu coloquei, por exemplo, esse ano, acho que foi em agosto para setembro, eu coloquei meta de horas que eles têm obrigação de fazer de cursos de 25 horas. Então, de agosto até dezembro, eles têm uma meta lá de 25 horas que eles precisam entregar de certificado de curso. Então, eles têm que se virar. No tempo deles, a gente tem assinatura de tudo, né? Homem Academy, Cefis, não sei mais o que. Se vira, vai pro CRC tem curso online, Sescom, e vocês têm que me apresentar. Só que aí, o que eu fiz esse ano também? Lancei um prêmio lá. Falei, olha, vai ganhar um prêmio à televisão quem fizer mais curso. Ah, meu filho, eles estão malucos estudando, entendeu? Olha, eu acho que eu vou pegar essa ideia, porque a gente mas tem ela uma tava me contando um monte de ideia. uma política de aprendizado contínuo, onde a gente custeia muito curso. Eu acho que com a TV a gente às vezes consegue viajar. Não, mas você sabe o que Não, aconteceu? ela dá passeio de helicóptero, de jatinho. Não, esse daí é o Prêmio Inovação, né? Prêmio Inovação Prêmio também, Inovação. Então, as ideias mais inovadoras, que vão reduzir tempo, aumentar a produtividade, vão sendo premiadas. Perfeito. E a gente tem as moedas também, as neocoins. Mas as neocoins são mais para atendimento do cliente, né? Eu tô pensando em levar essa ideia da moeda lá pro escritório. Tá? Porque a gente mudou, tá mudando a pessoa de gestão de pessoas. E aí, tô esperando chegar a nova pessoa pra alinhar. É tão bom, né? A gente vai compartilhando e a gente vai aprendendo. Demais. Não, o das moedas foi tão legal, mas tão legal, você sabe por quê? Porque uma das coisas que mais valia pontos, né, mais valia moedas, era o elogio por e-mail. O elogio por e-mail. Sim. Porque a gente tem lá... A gente tem lá, Sim. A gente tem a nota do NPS que dá lá no saque, porque quando termina o atendimento, o cliente faz a avaliação, e ali, às vezes, ele já faz um elogio também. Então, ali tinha um elogio. Mas o elogio por e-mail para o cliente parar e escrever um e-mail para elogiar aquela pessoa... Porque ele virou fã. Porque ele gostou. Virou fã.
E aí, esse que valia muito ponto. E a gente fez também, tipo, pro blog, quem escrever artigo pro blog, uma série de coisas, assim, que, tipo, tarefas em dia no G-Click, porque às vezes a pessoa vai lá, de Sim, manhã eu baixo algumas tarefas, e sim, ficava tarefa pendente que já tinha finalizado. sim. Pontualidade, né? Essas, tipo, tinha uma pontuação, mas era básica, porque isso a gente já entende que é uma obrigação já do colaborador, né? Perfeito. Mas os mais voltado para o atendimento, e assim, nosso NPS, tipo assim, tá lá em cima. Tá lá em cima, porque assim, elas se esmeram muito. Posso te ajudar em mais alguma coisa? Você tá satisfeito com o meu atendimento? Não sei mais o que, nananã. Você precisa de mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa que eu posso te ajudar? E, tipo assim, os clientes estão bem assim já, né? Não, tá Meu Deus do maravilhoso. céu. Tá maravilhoso. Aí tinha uns que Excelente. começaram a mandar Sim, e-mail. é. Nossa, olha, eu quero parabenizar, porque o atendimento da fulana, não sei mais o quê. Aí eu tinha um cliente que... Tem um cliente lá que faz o transporte dos cosméticos da Sim. Boca Rosa. Ixi, meu filho, ele mandou uma caixa de base, não sei mais o que. Elas ficaram loucas lá. Ele, não, tô mandando para suas meninas, porque às vezes sofre avaria, transportador tem muita Sim, avaria, sim. o seguro reembolsa, eles ficam com a Claro. mercadoria, né? Aí ele falou, não, vou mandar para suas meninas, porque elas são muito São muito maravilhosas. maravilhosas. A gente está fazendo agora criando uma estratégiazinha para aumentar o percentual de resposta no CSAT também, sabe? Só que eu não posso compartilhar agora porque ainda vai para teste, É. então, mas no bastidor eu compartilho com vocês, porque eu percebo que a gente também precisa incentivar o cliente a responder. Sim. Né, Sim, a responder, porque muitas vezes ele fica ali, por mais que ele goste, ele não não responde. responde. Então a gente tem que É incentivar o meio cliente normal, né? As É, pessoas, quando é negativo, é muito. nossa, É demais. Todo mundo Negativo quer automático. na hora. falar, Quando é exatamente. positivo, a gente deixa isso subentendido. E aí, Exato. só conectando um pouquinho com o que a gente vinha falando de pessoas, essa também é uma coisa que a gente tem que observar como líder, de não deixar o positivo subentendido, né? Então, lá na Persson, a gente faz avaliação com todo o time a cada 6 meses, porque a gente consegue resolver muita coisa, porque tem coisa que parece tão óbvio para a gente e a pessoa não está percebendo. Isso costuma diminuir muito ali o nível dessa questão de percepção. Ai, mas Sim. fulano foi promovido e eu E não. eu não. Quando acontece, a pessoa já sabe que ela não está se desenvolvendo a contento. Com base nos Perfeito. indicadores, mas também com base na conversa, na fala, porque às vezes, por mais que os indicadores, a pessoa não consegue necessariamente consolidar os indicadores e fazer uma interpretação sistêmica, né? Perfeito. Maravilhosas. Mas deixa eu perguntar a vocês, se vocês também passaram por isso, né? Eu não lembro se eu passei. Não lembro se eu passei. Mas quando a gente vai sair do operacional, que é o que a gente estava ali falando, a gente precisa formar uma equipe, teoricamente, uma equipe que consiga sustentar esse operacional. Mas eu queria entender se vocês encontraram essa equipe perfeita na época de sair do operacional, de largar o operacional, ou você acredita que aquela equipe pode se tornar perfeita, né? E se isso mexe com a vaidade, porque uma vez, em um Conecta Day, um contador me falou assim, já no final, disse assim, o problema é que às vezes eu fico, nossa, mas eu vou deixar de ser o especialista ali, né? Há tanto tempo eu como especialista no departamento fiscal e agora eu vou me tornar um generalista, não vou saber mais tanto e vou passar essa bola para outra pessoa. Ainda tem Ele a foi muito vaidade. corajoso de assumir algo que Exato. muita gente só pensa. Só pensa. Eu passei muito por isso na legalização, porque até hoje é um departamento que eu acho muito bacana, muito inteligente, sabe? Assim, eu acho interessante a constituição de uma empresa. Não daquelas mais triviais, mas aquelas que você precisa constituir, ter um contrato mais diferenciado, né? Que tem toda uma estratégia para poder construir, estruturar essa empresa. Mas, no geral, eu não lembro se eu fiquei ali um pouco me sentindo incomodado por conta da vaidade de largar o operacional. Vocês passaram por isso em algum momento? Porque normalmente, assim, as pessoas, né, trazem assim, nossa, mas eu sabia tanto e agora eu vou me tornar um generalista. Nossa, agora alguém vai saber mais que eu, né? Eu tenho uma mentorada que ela falou que tinha vergonha de chegar para o gerente ou para o analista e dizer, me explica isso aqui, porque eu não entendo muito bem sobre isso. E eu falei para ela que ela tinha que acabar com
com essa vaidade dela de querer saber muito sobre tudo, sabe? Mas, no geral, eu acho que eu tenho orgulho até de dizer, ó, meu time sabe muito, né? E muitas vezes eu preciso dele comigo para a gente poder entrar mais a fundo em algum assunto ali para o cliente, sabe? Olha, eu aqui refletindo, eu acho que sim, né? O ego, ele nos acompanha ali o tempo todo. Eu acho que eu tive algumas dificuldades. Dificuldade de tentar achar pessoas como eu. Então, poxa, eu preciso. Sim. Enquanto Nossa. eu saí de assistente para analista, Ó, começou a rir, ó. foi. Quando eu saí de analista para coordenadora, eu já falei, gente, como que eu vou responder por tudo isso? Mas como assim? Eu faço esse checklist, a pessoa não. E aí, na hora que eu fui me tornar diretora e falar quem que vai ser a coordenadora no meu lugar, quem que vai orquestrar todas essas coisas, eu acho que sim. Eu acho que em algum momento veio a questão da especialidade técnica, tanto que eu ia fazer mais uma pós-graduação em algo técnico, e o meu sócio na época ele era meu líder, ele olhou para mim e falou, cara, desapega, vai fazer o seu MBA que você tanto sonha. Eu sonhava em fazer um MBA em gestão empresarial pela FGV, ele falou, vai fazer o MBA, esquece. E aí eu acho que esse empurrãozinho ajudou a falar, ok, é hora de desapegar. E entender que as pessoas não serão iguais, que o que ganha é time, não é indivíduo, não é Exato. talento individual. Exato. Eu tenho no time, eu não tenho ninguém no time que é igual a mim, mas eu tenho tanta gente que é tão melhor em tantas outras coisas, que tá Com tudo certeza. bem. Eu acho que o mais importante talvez não seja nem não sentir isso, seja você não se deixar que esse sentimento te domine, dominar mesmo, porque isso impede crescimento. Então, ao mesmo tempo que em algum momento talvez isso tenha acontecido, eu também queria aprender coisas novas. E aí, por querer aprender coisas novas, eu precisava estruturar, porque eu sou controladora, eu tenho uma natureza controladora, eu gosto de ter as coisas sob controle, mas isso fez com que eu me especializasse em gestão de fato e de direito, em indicador, em processo, como que eu posso estar à distância, mas com um termômetro de que as coisas estão fluindo, não tendo a necessidade de saber o detalhe, sabe? A cor... Por favor. Não, e quando vem me contar o detalhe, deixa eu pensar em outra coisa e a pessoa pensa que eu estou ouvindo. Ai, meu Porque, Deus, minha ele acabou de gente, entregar agora, as pessoas vão saber a verdade. Não, é sério, gente, mas eu falo assim, gente, olha, isso aqui eu não preciso saber. Eu não preciso saber disso, eu não quero nem o quadro na mesa, eu não quero o martelo, eu não quero o prego, eu quero o quadro na parede. Então não precisa me dizer como você pegou, qual foi o prego, não quero saber. Eu quero o quadro lá na parede, perfeito, como tem que ser entregue. Isso, para mim, né, foi também um desafio, porque eu era muito controlador. E uma das dificuldades também que eu tive não foi tanto na operação, foi quando a empresa cresceu, ela passou a ter um calendário. Então, ela passou a ter um calendário de rituais, de eventos, de muitas coisas que no dia a dia a gente não consegue acompanhar. Porque a gente tem uma reunião com o cliente, porque a gente precisa viajar, porque a gente precisa parar para rever um processo com outro departamento. E aí eu ficava muito angustiado porque eu queria estar em todo lugar. Para estar presente, para participar, para sentir, sabe? Poxa, a empresa cresceu, agora tem isso, deixa eu sentir também isso aqui. E aí eu comecei a perceber que esse meu lado emocional estava me prejudicando e prejudicando também um pouco a empresa, porque o calendário estava muito refém da minha agenda. E eu disse, não, calma, eu preciso que o calendário seja feito para que eu tenha o direito de fazer a escolha do que eu quero participar, né? E aí, pronto, daqui para frente a empresa executa. Hoje mesmo tem a festa de aniversariantes do mês, que é muito bacana, é um ritual legal, mas é uma bobagem. É uma bobagem, mas é um lugar, é um momento onde está todo mundo ali conversando, descontraído, faz um lanche. Mas eu disse, eu não tenho como, porque a minha agenda tem outros compromissos. Eu já participei no mês anterior, no outro mês, ou em um outro mês aí que eu não lembro exatamente. E tá tudo certo, né? E então, você isso estará muito bem representado. muito bem representado, exatamente. Né? Então, hoje eu me sinto muito confortável com isso. É bom racionalizar as coisas, né? Até para que a gente liberte também a empresa do nosso apego, né? Porque é um apego, assim, um controle, um cuidado excessivo com tudo. E acaba que
tem pessoas que vão cuidar também, cada um do seu jeito, mas respeitando a direção, os valores, né, a cultura da empresa. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você Pergunta. Você por acaso já teve algum cliente que se sentiu incomodado por isso? Tipo, que foi reclamar com você? Ah, porque você não fica na empresa. Não, Esses dias eu tive um eu cliente não, assim que eu não, ele eu já ouvi umas indiretas assim, mas ele veio falar comigo assim, porque como se fosse assim, como se por eu não estar o tempo todo dentro do escritório, como se ele não tivesse sendo atendido, como se ele tivesse abandonado, sabe? E aí eu fui conversar as meninas, não, mas a gente tá fazendo todas as entregas, a gente tá fazendo, tá entregando, não sei mais o quê, nananã. E eu fui entender, aí eu percebi que era esse lado eu. Sendo que eu não operacionalizo absolutamente nada. Mas assim, eu faço as reuniões com ele, às vezes reuniões mais táticas, digamos assim. E até, inclusive, agora eu até coloquei uma pessoa lá no escritório só para fazer isso, só para fazer reunião com o cliente, um gerente de relacionamento. atender o cliente, fazer reunião, apresentar resultados, né? Cuidar dessa parte de apresentação de resultados. E aí ele veio falar isso comigo e aí eu fiquei bem assim, mas eu fiquei pensando justamente nisso. O que aconteceu que eu achei desagradável demais, alguns clientes, poucos clientes, mas que foi bem desagradável, foi que falaram assim, nossa, mas eu acho que hoje a tática não é mais para mim, vocês cresceram. Mas é um cliente que também cresceu. Mas ele culpava a empresa, não porque, por exemplo, eu estou viajando, fazendo palestra ou coisa parecida, mas porque a empresa cresceu e a exclusividade Acabou. que ele tinha comigo acabou. E aí, cara, dá para ter exclusividade, assim, né? Agora a gente precisa, porque o que acontece é que a gente vive momentos. Então, a empresa que ele conheceu, graças a Deus, não é a mesma. Mas hoje ela cresceu, ela tem os mesmos valores, ela tem uma sustentabilidade em relação à cultura muito grande, mas ela passou para um outro nível. E aí, o serviço, ele continua, eu acredito até com muito mais qualidade, porque muitas vezes eu estava presente porque eu estava tentando apagar incêndios, né? Mas hoje ele tem outras pessoas que me representam. Isso foi uma coisa que me incomodou inicialmente, e depois eu pensei, não, tudo bem, que bom que ele enxergou que a minha empresa cresceu, porque cresce a empresa que tem qualidade, que tem visão, né? Que de repente está ali, de fato, entregando energia para isso. Eu ouvi, vez ou outra, assim, de alguns clientes, mas agora você está muito famoso, sabe? Você vive viajando, mas assim, eu também não dei muita ousadia, porque ele não me contratou a empresa. Então, pelo menos o contrato está com a empresa. Yes. Então, são duas coisas distintas, né? Elas confundem as coisas. Confundem as coisas, com certeza. E talvez exista, desculpa, Fabi, mas talvez exista muito mito sobre produtividade, né? Muito, muito. As pessoas entendem que as pessoas produtivas e usam isso, inclusive, com empreendedores, que os empreendedores produtivos são aqueles que estão atolados de coisas operacionais, que não conseguem cuidar de si, que não conseguem viajar, que não conseguem tirar férias. O ano passado nós fizemos vários eventos com contadores pelo Brasil, e talvez a minha principal missão ali naqueles eventos, fiz várias trilhas diferentes, mas a minha principal missão era levar para o contador que o contador merece muito mais do que ele aceita. Então, ser produtivo não é estar no espaço. Exato. Ser produtivo não é trabalhar muito, ser produtivo não é ser operacional. Às vezes a gente para fazer uma mentoria, porque esses dias me questionaram, mas você não está tendo tempo nem... E você está fazendo mentoria. Eu falei, gente, se vocês imaginassem o quanto a gente aprende como mentor, eu acho que a gente acaba, às vezes, aprendendo mais, porque a gente vai ouvindo outras realidades, outros cases, outras situações. Tem situações que as pessoas falam e que a gente acha um absurdo aquilo que a pessoa está passando, e você para e pensa, será que eu também em algum momento passo por isso e não estou observando? Então, quando a gente volta para o negócio, a gente volta tão mais inteiro, tão mais produtivo, que uma ideia vale muito mais do que trabalho de meses, de anos. Que você está totalmente esgotado e não consegue ter criatividade para nada, enxergar nada que está na sua frente. Então, por favor, contadores, nós merecemos mais do que a gente costuma aceitar. Exato. Empreendedores, nós não
Nós não podemos ser o profissional que mais trabalha no operacional, que vive escravo ali do trabalho, porque senão você vai ser o pior empregado que existe. Aquele que arrisca, aquele que investe, aquele que trabalha mais e aquele que não tem direito a nada, nem aos direitos básicos que um CLT tem e nem ao direito de aproveitar a sua própria vida. Né? Com certeza. E contra essa questão desses mitos de produtividade, a gente precisa rever muito essa questão de que ser produtivo é ser criativo, ser produtivo é ser inovador. Isso não necessariamente tem a ver com carga horária. O que eu fiz também, sabe, Dri? Eu concordo 100% com o que você falou e no começo me peguei muito. Foi muito boa essa sua pergunta, viu? Olha como desenvolveu aqui. Me peguei muito pensando sobre isso, mas... eu desenvolvi dois fluxos para descentralizar esses clientes de mim, né? Aqueles clientes que já estavam há muito tempo na empresa, então eles estavam acostumados a estarem comigo. Eu comecei a levar alguns gerentes para as reuniões e deixei que esses nossos gerentes se tornassem, né, protagonistas ali durante o processo. Então, o nosso cliente ele passou a confiar muito e se identificar muito com aquele talento ali, com aquele colaborador que a gente levou. Um outro ponto foi quando o cliente que já tinha o meu número, né, já tinha meu número WhatsApp, então quando ele mandava para mim, eu demorava muito a responder. Só que eu pré-visualizava e pedia para a pessoa responsável perguntar aleatoriamente se a pessoa estava precisando de alguma coisa. Horas ou um dia depois eu perguntava e o cliente via que Nossa, comigo... eu me sentia tão má por fazer isso. Agora eu me senti... Faço demais. Me senti apoiada. Não, super. E ainda digo assim, eu posso te ajudar, 2 dias depois. Não, seu time já resolveu. Eu falo, meta cumprida. Exatamente. Ou liga pra mim, aí eu, não vou atender. Vou pedir pra alguém retornar dizendo que eu tô em reunião. Aí retornam e depois, aos poucos, essa pessoa vai sentindo mais confiança, porque o cliente ele é imediatista, né? Ele quer logo, então... E, de fato, né, pode ser que eu esteja numa reunião com outro cliente e não vou poder atender naquele momento. E os novos clientes eu quase não conheço, assim. Tem muitos clientes novos que eu não conheço. Antes de ontem, eu postei até uns stories, né? Tava com o Alan no shopping, eu estava morto, ele sem querer ir embora. Eu vi, você sentado no chão. Eu falei, gente, a Fabiana... Minha gente, ele não parava de escolher uma mala, assim, qualquer mala, pelo amor de Deus. E aí, não queria... E eu falava, gente, mas vamos embora, Lali. Fabiano, as malas da gente quebraram. Eu sei, mas olha a quantidade de mala que tem aqui dentro dessa loja, vamos escolher logo. Enfim... E aí, naquele momento ali, que a gente estava ali, né? Ainda bem que eu já tinha me levantado do chão, chegou uma cliente da empresa e eu não conheço. Então, ela veio falar, conhecia o Alan, falou com o Alan e tudo, veio falar comigo. Que bom que eu conheci você, a sua empresa é maravilhosa, adoro. Aí eu, ótimo, que bom. Então, a gente precisa tomar um café lá. E assim, de fato, eu só sei o nome dela porque o Alan me falou quem era, né? Ela tá lá. E que bom, isso é um ótimo sinal para mim, porque antes eu ia ficar angustiado. Como é que eu posso ter esquecido o nome de uma cliente? Como é que eu posso não conhecer? Na verdade, esquecer o nome da cliente não ia. Mas como é que eu posso não conhecer um cliente da minha empresa, né? Gente, a empresa está escalando. Ela está escalando e, de fato, é uma empresa. Eu não preciso saber de todos. Eu acredito que, inclusive, quem vendeu Coca-Cola, cerveja pra gente não conhece a gente, né? Provavelmente. Gente, o meu é água. É vinho. Brincadeira, não quiseram nada, gente. Só estão tomando uma aguinha mesmo. A gente já dá muita risada, né, Mônica Porto? Se a gente coloca um vinho aqui, enfim... Mas isso tem sentido pra vocês? Total sentido. Isso, são duas coisas, né? Lá na Persson, tem muitos anos que eu e o meu sócio, nós não participamos das mesmas reuniões. Claro, com exceção de reunião geral para a empresa. Aí a gente tá lá e a gente participa. Mesmo assim, ele fez intercâmbio há uns anos atrás, ficou 3 meses fora, tá tudo certo, eu toquei. Se eu viajo, eu falo, a empresa não para. Toca e tá tudo bem. Então, nós precisamos dividir muito bem os nossos papéis. Com clientes também não. Um cliente que ele atende não é um cliente que eu atendo. Então, a gente se divide muito bem. Isso é extremamente importante para o negócio fluir. E quando vieram as unidades de Jundiaí e de Minas,
Aí eu tive que aprender a desapegar mesmo, Tem que desapegar. porque são inúmeras empresas que eu não tenho ideia de quem são. E que com o tempo a gente pode ir conhecendo, a gente pode ir Claro. fazendo Sim, evento, sim. mas tá tudo bem, faz parte da nossa carteira e o mais importante é que eu meça o nível de satisfação deles com o time, porque vai faltar mão, vai faltar braço. E chega um momento que a realização do líder é ver que as coisas estão funcionando sem ele. Porque o nosso maior papel é formar novos líderes. Exato. Se as coisas dependem Criar demais da sucessores, né? gente está falhando na nossa principal missão. Exato. Perfeito. É. Perfeito. Eu tô nessa que Fabiano tá fazendo também. Como agora eu contratei uma diretora operacional, porque o que que acontece? Meus clientes hoje, eles são 100% por indicação, né? A gente não faz comercial ativo, né? Então, eu hoje recebo basicamente indicação. E aí eles indicam a Mônica, né? Eles Sim. ainda indicam a Sim, Mônica. sim, Minha mas contadora é a Mônica. É. E aí eu que geralmente vou na reunião, né? E aí agora eu tô levando ela, mas isso tá sendo ótimo também, porque É muito bom. no último cliente que a gente fez reunião, ele mesmo já mandou uma mensagem pra ela. Falou, Laís, não quero ficar perturbando a Mônica com essas coisas, que eu sei que ela é muito ocupada. Posso falar com você? Ela, não, e tal. Aí ela me mandou o print, né? Aí eu falei, exatamente o que eu preciso. Ou seja, você conseguiu atingir a sua meta. Eu não sei se eu contei pra vocês nos bastidores, né, em algum momento, mas aconteceu algo muito engraçado comigo. Dentro desse circuito, uma cliente da Tática, tem uns 3 meses isso, mas uma das clientes mais antigas, né, a empresa. Ela tem 13 anos na nossa empresa como cliente. Ela indicou um cliente. Só que ela não só indicou, ela quis participar da reunião. Olha levou só, lá. e levou lá no sábado de manhã, sentou na mesa da sala de reunião, a gente começou a conversar e ela fez a venda. Que ótimo! Ela fez a venda, literalmente. Só que não tinha ninguém da operação, era sábado, né? E aí, quando o pessoal disse fechado, ela disse, agora eu vou contar o defeito da empresa. Eu falei, pronto, lá vem, porque ela é muito direta, viu? Eu falei, pode dizer, mas eu já suspeitava. Ela disse, o problema é ele. Comigo. Eu falei, sério? Mas aí quando ela falou isso, eu já tive certeza do que era. Ela disse, olha, tá vendo esse pessoal que fica aqui fora? Vocês não conheceram, mas essas cadeiras todas aí são ótimos. A gente entra em contato, sempre estão disponíveis, respondem. Agora esse aqui, já foi-se o tempo. Eu mando uma mensagem pra ele responde dias depois. E aí eu peguei e brinquei com ela e falei assim na hora, disse, olha gente, eu tô aqui há quantas horas com vocês? Tem com certeza, se fosse um dia útil, tinha clientes falando aqui comigo, eu não tenho como atender, então eu preciso realmente de uma retaguarda. Ela, certo, venha me enganar com essa história. Viu? Mas veja, uma cliente extremamente promotora, né, torcedora, como a gente chama, e que de fato conseguiu usufruir da nossa operação, né, e me libertar desse atendimento E aí. nada nos alegra mais, né, do que ouvir isso. Exato. Uma estratégia que eu estou usando, porque eu participo muito do comercial, eu ainda participo do processo comercial, e aí quando você faz o comercial, o cliente cria vínculo com você. O que eu tenho feito... Meu sonho é não participar mais do comercial. Porque hoje a gente tem lá, mas às vezes eu preciso entrar com a Priscila. E aí eu tenho pessoa que ajuda, quando é uma operação mais simples, demanda menos, mas alguns casos a gente realmente precisa atuar. É verdade. E aí a minha estratégia está em colocar o CX para fazer a reunião de check-in. Porque na reunião de check-in cria-se todo um vínculo, e aí já na reunião, que algumas eu já nem tenho participado, eu falo, a partir de agora, o pós-venda, qualquer dúvida que você tenha, se na operação fala com esse time, fala com esse time, fala com esse time. Gente, a minha qualidade de vida como empreendedora melhorou absurdamente com isso. Perfeito. Porque o problema era o pós. Você vendia e daqui a pouco estava o cliente. Não, mas como que funciona? Como que faz? E aí o CX está conduzindo isso após a reunião de check-in, fazendo todo um onboarding, isso tá bem legal. E não é que a gente não ame os clientes, tá, gente? A gente adora os clientes, a gente quase todos. Uma parte. Mas, porque a gente não consegue atender a todo mundo, né? Então, de fato, a gente precisa descentralizar. Não tem como.
A verdade é essa. É isso. E tecnologia. Vamos falar sobre tecnologia. Amo, muito. Tecnologia, que é algo que faz com que a nossa empresa de fato cresça, produza, gere ótimos resultados, né? Como é que tá a tecnologia na empresa de vocês? Eu sempre fui a doida, né? A doida da tecnologia. A doida da tecnologia. Mas isso, o legal para mim dessa questão de sempre ter gostado muito de tecnologia é porque não é uma coisa de agora, sempre foi, né? Desde que, de fato, assim, eu falei bem assim, vou empreender, vou começar um negócio, eu já queria ter um sistema que me desse muita coisa, né? Esses dias até eu estava gravando um vídeo falando, né, pro pessoal do meu software contábil, né? E falando sobre isso, que eu já uso o sistema em nuvem para disponibilizar o arquivo para o cliente desde 2014. Então, veja que desde 2014 a gente já tem um sistema que o cliente loga para poder pegar os arquivos. E o pessoal começou a usar isso tipo na pandemia e a gente já usava essa plataforma. A gente teve uma greve da PM lá no Espírito Santo que foi muito séria, na época passou no jornal e tal, acho que foi em 2018, 2019. Naquela época eu migrei para a nuvem, né? Foi em 2017, eu acho. A gente mudou o sistema para a nuvem, então a gente sempre veio buscando tecnologia. E desde 2014, por exemplo, também a gente já tinha sistema de processos. Eu já tinha sistema de processos naquela época, né? Era horrível o meu sistema de processos, era péssimo. Hoje a gente usa o G-Click. Salve o G-Click. Yeah. Hoje a gente Muito usa o bom. G-Click, graças a Deus. Mas, assim, eu já venho nessa pegada sempre. E uma coisa legal que eu gosto de fazer, desde que eu aprendi a ir para evento de contabilidade, porque antes eu não gostava de evento. Nossa, a primeira vez que eu fui para um evento de contabilidade, eu fui obrigada. O pessoal falou, não, você tem que ir, nananã. E eu falei assim, cara, eu não gosto dessas coisas. E aí... Também. Não gostava. Eu não não gostava de ir para evento, não. Era. E aí a primeira Mas vez foi por causa de um trauma, assim, mas continue. Não, eu não sei o que foi, assim. Sei que eu não gostava. E aí eu fui para um evento de contabilidade, foi uma convenção lá no Espírito Santo. E aí fiquei apaixonada, porque eu me conectei com um monte de gente bacana, um monte de mulheres, assim, sabe, empreendedoras. Aí, tipo assim, eu lembro que eu conheci uma que ela falava assim, não, eu faço isso, isso, isso. Eu falei, cara, que irado isso que ela tá fazendo, por que eu não tô fazendo isso? Aí eu conheci uma outra menina, que é a Tamara, a gente acabou ficando muito amiga nesse primeiro evento. E aí começamos a conversar e trocar ideia, trocar figurinha. Eu falei, cara, que massa isso, tipo, você aprender com outras pessoas. E aí eu comecei a ir pro evento por isso, para aprender com outras pessoas e fazer network, Sim, entender o que sim. as pessoas estavam fazendo, que eu não estava fazendo, o que dava para fazer. E aí eu comecei a perceber o ponto máximo dos eventos, que eram o quê? Os patrocinadores. E aí, hoje em dia, quando eu vou para um evento, eu quero passar em todos os instantes. Eu falo, o que você tem? O que você faz? O que você tem aí? O que você tem aí? Ah, eu faço isso. Não, isso eu já tenho. O que mais que você tem? Não, eu só faço isso, então não me interessa. Aí eu vou para outro. Bem objetiva, bem Aham. objetiva. O que você faz aí? Ah, tenho isso, isso e isso. Aí eu falo, não, o meu só faz isso. Oh, esse já faz Esse já mais faz mais. isso. Então, assim, eu sempre fico tentando buscar novas tecnologias e coisas que vão fazer muito mais. É óbvio que o quê? Uma obesidade tecnológica às vezes prejudica muito o certeza. trabalho. Você A tem gente que tem ter muito cuidado com isso. Você tem que ter muito cuidado para não querer jogar um monte de tecnologia em cima da equipe. Mas hoje as tecnologias que a gente usa são bem estratégicas, então tenho tecnologia para tudo, tem tecnologia que só a gestão usa, tem tecnologia que hoje, por exemplo, só a diretora operacional está usando, tem tecnologia que envolve todo o time. Mas assim, o que eu fiz, o que eu percebi foi que o uso de certas tecnologias, elas conseguiram gerar um brand equity muito maior para a gente, uma percepção de valor para o cliente que antes ele não percebia, entendeu? Então, hoje, ele consegue perceber muito mais. Ele já olha e fala assim, cara, essa mulher não me dá contabilidade. Tipo assim, quando eu vou fazer uma reunião, porque eu faço, querendo ou não, o comercial do escritório, eles percebem o quê? Que quando eu vou, eu não tem assunto assim, vou te entregar meu imposto,
vou te entregar a tua isso já tá superado, Mas é porque isso é claro. o básico, isso é o básico. Eu não tenho isso. Não preciso explicar isso, Preciso né? explicar isso. A conversa é assim, é as reuniões estratégicas, ó, isso daqui, é o compliance, são os books que a gente oferece, ó, isso aqui, os meus BIs, nananã. Então, assim, quando a gente faz a apresentação pro cliente, ele fica assim... Onde é que eu Tipo, assino? Onde é que eu assino? Não, primeiro ele assusta e pensa assim, cara, isso vai me custar muito caro, né? E acho que a primeira coisa que ele pensa assim, cara, isso vai me custar muito caro. A segunda coisa que ele pensa é o seguinte, isso que ela tá me oferecendo não é o que eu estou acostumado, então eu tiro ele daquela caixa do que ele pensa que é um serviço contábil. E aí ele já perde a percepção de valor. Então ele já perde uma referência, porque às vezes a pessoa ela chega no teu escritório, na tua empresa de contabilidade, e ela já sabe mais ou menos o quanto é o valor que ela acha que tem que pagar pelo serviço dela. E aí, quando eu mostro tudo e quebro aquele paradigma, ele perde aquela referência. Então, ele fala bem assim, pô, ela não está me entregando isso aqui, ela está me entregando que a gente chama lá que é um hub de soluções, né? Então, isso é muito bom, porque aumenta muito o teu ticket. Então, você tem um emprego da tecnologia, mas você tem a entrega para o cliente e ele tem essa percepção. Então, isso vai refletir no teu preço, em como o cliente te percebe no mercado. E também é óbvio que ajuda muito em muitas coisas, né? Não, assim, a tecnologia ela faz. Você aumenta a produtividade, aumenta a geração de valor para o cliente. É assim, é algo surreal, né? Se a gente for observar, de fato, quando ela está empregada corretamente, né? Porque tem aquela coisa, se a gente coloca a tecnologia na empresa, mas a gente não utiliza a tecnologia de fato, a gente está tendo só uma despesa, né? Mas, fala aí, Adriana, você. Antes de tudo, deixa eu pedir, cadê a Caroline, gente? Caroline, por favor, coloca uma aguinha aqui pra mim. De hoje que eu olho pra você, não vejo você por aqui. A Mônica também quer. Olha ela, gente. Minha fiel escudeira. Muito obrigado, viu? Pode continuar, por favor. Então tá ótimo. Bom, a Persson já nasceu muito tecnológica. A Persson foi fundada em 99 pelo Jorge. O Jorge é um ex-auditor. Então, ele já vivenciava por um outro ângulo toda a dificuldade que as empresas de contabilidade normalmente tinham e ele já fundou a empresa com uma mentalidade muito diferente. Então, quando eu entrei em 2003, que eu vinha de um escritório de contabilidade bem grande, mas que ainda usava aqueles benditos livros manuais, eu odeio escrever e fui parar na área fiscal. Eu falei, meu Deus do céu. Também não sou dessa época. Não é da minha Brincadeira. E aí, na Persson já era sistema, claro que sistemas nem se comparam com as possibilidades que nós temos hoje. Então, a empresa sempre foi muito tecnológica. Sim. Em 2003, 2004, nós desenvolvemos a nossa plataforma de entrega de documentos para os clientes, porque e-mail a gente já sabe que isso não dava certo. Aos poucos a gente foi tornando essa ferramenta numa ferramenta de checklist, de processos. Então, quando a gente imagina que há 20 anos atrás iniciou algo que tão recente começou a ser utilizado, né? Tanto que nós utilizamos essa ferramenta até hoje. Porque agora é que a gente começou a ver o mercado entregando coisas soluções parecidas, né? Então, nós sempre utilizamos ferramenta para entrega, para controle de checklist, etc. O que foi surgindo de ferramenta no mercado, a gente foi absorvendo. Pode dizer. Carol atrapalhou. Vamos lá. Então, assim, a gente foi absorvendo o que vinha surgindo no mercado. Agora, eu acho que a grande sacada que a Persson teve, quando a gente olha para a jornada que nós tivemos, foi mais ou menos há uns 10 anos atrás, quando nós olhamos para a nossa carteira, nós vimos que nós tínhamos clientes grandes, então tínhamos grandes incorporadoras, grandes distribuidoras, que já tinham os seus super ERPs, que a coisa já funcionava, que já entregava para a gente tudo em arquivo TXT que a gente importava para o nosso sistema. Mas quando a gente olhava para uma outra parte da carteira, era uma carteira que, por mais que a gente falasse, você tem que mandar o Excel, o banco tem que estar conciliado, o que é conciliado, o que é o banco? Porque Excel, eu odeio Excel. Odeio Excel. Você quer meu extrato? E aí a gente falava pra que você quer saber quanto dinheiro eu tenho na conta? Adriana. E aí a gente tá querendo aumentar o honorário. Tá querendo aumentar... Gente, só sendo contador para entender o que a gente sofre.
E aí a gente orientava o time, devolve para o cliente. Se o cliente não mandar conciliado, devolve. Só que isso foi criando um desconforto muito grande para o time. Isso impactava a nossa produtividade. E a gente olhou para tudo isso, a gente falou, bom, a gente entendeu que não bastava mais só nós sermos digitais. Nós tínhamos que digitalizar também os nossos clientes, porque os nossos clientes participam diretamente do nosso processo. Gente, ela leu o roteiro antes, só pode ser, porque eu ia perguntar isso, mas continue, por favor. Já era a próxima pergunta, por favor. Então tá bom, que a gente já economiza. A bola de cristal do contador revoltado tá na bolsa dela. Tá fazendo efeito aqui. E aí, então, nós começamos um movimento de parar de reclamar do cliente, que o cliente não manda, que o cliente não sabe, e buscar formas de apoiá-lo na operação dele, porque o cliente precisa ganhar. Se o cliente não ganhar, ele não vai fazer nada, porque para o contador é importante. E aí foi algo que foi extremamente positivo para a nossa empresa. Então, nós começamos a levar o RP para o nosso cliente. O nosso cliente aumentou o nível de percepção em relação ao nosso serviço em 1000%. Veja, que valiosíssimo isso, gente. Então, eu sempre falo que como contadora, por mais que eu levasse dados, por mais que eu entregasse todos os impostos em dia, por mais que eu fizesse uma folha linda, nós nunca havíamos sido tão reconhecidos por esse perfil de empresa como nós fomos quando nós resolvemos dores efetivas desses clientes. Então, imagina um cliente que fica 10 dias emitindo nota e, de repente, você chega e fala, eu vou te indicar um sistema, ou seja, poupa toda aquela energia dele para o mercado. O RP de gestão Omie. É o Omie, Fabiana. Eu ia falar isso, eu vou dar um spoiler. É o Omie. É o Omie. A Persson, até hoje, nós somos parceiros exclusivos do Omie, então ao longo desses anos nós temos mais de 300 empresas que nós implantamos RP. Porque perfeito, genial, viu? O que começou como algo para resolver uma dor de processo, nível de exigência do cliente aumentando, pressão por redução de honorário. A conta não fecha. A gente precisava achar alguma coisa que melhorasse, mas o que começou como algo para melhorar a nossa operação, a gente conseguiu agregar muito valor para o cliente, mas assim, é um valor que é imensurável, o nível de satisfação, o nível de gratidão que o cliente fica, porque é algo que ele sente. Não é que a gente vai evitar um problema no futuro, que como contador a gente acaba evitando problemas. É que a gente está resolvendo uma dor latente que ele sente todos os dias, seja em emitir um documento fiscal, seja em fazer uma gestão financeira, seja em controlar um estoque, seja em ter uma plataforma para vender via e-commerce, algo que ele sonha em fazer durante anos e nunca fez. E aí o que a gente começou a fazer para resolver uma dor de processo virou um produto. Então, tanto que já tem uns 2 anos, principalmente, que mesmo sem fazer marketing, mesmo sem tornar isso tão visível, né? E por meio de indicação de um cliente indicando para o outro, a gente já começou a fazer muito esse trabalho de implantação em empresas independentes de ser o nosso cliente recorrente. Perfeito. Inclusive, nós tivemos parceiros contadores nos procurando para que implantasse nos clientes deles. E aí legal. Todo mundo ganhasse. Então, hoje, dentro da Persson, nós temos um departamento exclusivo para implantação de RP dentro dos nossos clientes. Perfeito. Sejam clientes eventuais, que contratam especificamente esse serviço, seja para o nosso cliente recorrente. Pode falar. A tecnologia, ela mais do que nunca, né? E é muito engraçado que eu gravei, foi até um material para o Omie dias antes de começar a pandemia, e que só foi divulgado agora, e que continua tão atual, porque nesse vídeo, assistindo esse vídeo, eu falei, nossa, mas tem tantos anos, mas no vídeo eu comento, a tecnologia já chegou, não é futuro. A gente ainda vê muito equívoco nesse sentido, as pessoas olhando tecnologia como futuro. São colaboradores que não querem implantar a tecnologia porque tem medo de perder emprego. Gente, a única
certeza que eu tenho é, se você não se dedicar para aprender tecnologia, você vai perder, Vai perder, sim. sim. Não E só o é emprego, pra- mas espaço no mercado de fato, E né? é para alguém que sabe tecnologia mais do que você. Totalmente. E como empreendedor contábil, Verdade. também é uma questão de sobrevivência. Porque é o que eu falei, mercado pressiona por preço reduzido. Cliente cada vez mais exigente. Quando a gente olha para trás, gente, o cliente esperava muito menos. Aí você pega um cliente que ouviu a Mônica Porto falando tudo isso que ela entrega. Nossa, Aí tô quando até com chega medo, tô pra com medo. gente, a gente tá perdido. Mas é isso mesmo, amiga, é isso. E você trouxe algo que eu achei muito genial pra gente tocar aqui, que é o fato de a gente, de fato, ajudar o cliente. Veja, a gente ajuda o cliente a crescer. A gente libera mesmo o crescimento do cliente por meio de tecnologia, porque o cliente ele é muito burocratizado e a gente burocratiza ainda mais porque a gente precisa entregar muitas demandas. E também porque a gente precisa entregar a expectativa dele, né? Ele tem uma expectativa sobre a empresa de contabilidade, porque como você falou, hoje ele chega com expectativa maior, ele é mais exigente. Eu estava conversando com vocês antes, hoje a OMI tem o IOD, né? É IOD que fala, IOD ou IOD. É o Índice OMI de Desenvolvimento Econômico, né? E eles trouxeram uma informação muito valiosa. Clientes que utilizam o RP de gestão OMI crescem 50% a mais que o normal, ou seja, que o mercado vem desenvolvendo, vem crescendo ali, né? Eu achei isso valiosíssimo. E isso serve como uma grande estratégia para as empresas de contabilidade, porque, afinal de contas, a gente precisa gerar sustentabilidade também para o nosso cliente. A gente precisa contribuir para que isso aconteça. Então, eu costumo dizer lá na empresa, assim, a gente não perdeu o cliente X, na verdade, é porque ele fechou a empresa dele. A gente perdeu. O quanto a gente conseguiu contribuir para que esse cliente... Claro que a gente não vai conseguir controlar, né, a continuidade da empresa dele, mas o quanto a gente de fato contribuiu para que ele não precisasse encerrar o negócio dele. E quando a gente utiliza de estratégias como tecnologia, para que ele tenha mais visibilidade sobre o negócio dele, para que ele tenha um tempo liberado dentro da empresa dele, ele tem mais chances, né, de tornar a empresa dele mais sustentável. Então, isso é muito valioso. A gente tem esse poder, a gente tem essa visão, a gente tem essa informação, né? E a gente precisa trabalhar isso também no nosso cliente. A barreira de saída e entrada do cliente hoje é muito menor que antes. Então, a gente precisa fazer com que esse cliente enxergue também valor na nossa empresa, que a gente preserve, tente fazer com que ele preserve o negócio dele no mercado, e não é só através de DARF, folha de pagamento ou qualquer coisa desse tipo que a gente vai fazer com que esse cliente se torne leal à nossa empresa, se torne fiel e também consiga prosperar no mercado, né? Isso a gente precisa incentivá-lo de outras formas. E eu tenho certeza, de verdade, que um cliente que utiliza um RP de gestão como o OMIE, um cliente que tem uma visão mais estratégica como essa, com certeza consegue performar melhor. Eu fui numa reunião com um cliente, que ele é um cliente até de grande porte, né? Ele usava TOTUS. E tudo que a gente precisava de relatório, lá você tinha que pagar a parte, não, sabe? Essas coisas assim. Tudo era customização. E ele já pagava um valor razoavelmente alto. E na implantação também, Altíssimo, na época, altíssimo, minha era... gente. Sim. Muito caro, muito. Não, era caríssimo. Tipo, acho que a compra da licença, tipo, foi 300 e poucos mil reais, mais a mensalidade, que No OMIE era... você não paga implantação, né, gente? Eu tô fazendo aqui umas publicidades. Não, e aí a gente Bem tinha... descarado, né? Bem A descarado. gente tinha muito entrave, aí um dia eu cheguei pra ele e falei, cara, vamos mudar pra OMIE? Ele ficou meio pé atrás e tal, porque assim, você tem essa sensação, pô, vou sair do TOTUS, vou me rebaixar pra ir pra OMIE. Eu falei, cara, mas vamos, porque assim, vamos que a gente vai conseguir fazer funcionar. E aí eu fui numa reunião logo que eles tinham implantado, assim, tinha uns 2, 3 meses, e aí o gestor do financeiro veio falar comigo, assim, ele falou, Mônica, eu tô no céu.
Falou assim, eu tô no céu, minha vida é outra. Com certeza. Usando o Omie. Ele falou, cara, e é outra, né? Pra gente, Nossa, para empresa de pra contabilidade, empresa de então, contabilidade, pra gente, assim, fiscal, contábil, tudo é uma melhora. As meninas, integração. É. eles, às vezes, tem alguma coisa, as meninas entram lá, ajudam, sabe? Então, assim, pra gente facilita muito e pro cliente também. Então, assim, a gente conseguiu ter muito avanço, né, com muitos clientes. Só que, assim, lá, o que aconteceu? A gente usava um outro RP financeiro que era integrado com o meu software Que contábil, não era tão bom. que não era tão... Não, era péssimo. Era péssimo, péssimo, Era gente. péssimo. Era horrível. Era horrível. E o que aconteceu? Eu acabei sofrendo com um time de sabotador no meu próprio escritório. Porque a minha própria gestora do meu financeiro, ela estava resistente a trocar o sistema, sabe? Ela estava resistente, ficou bem resistente. Até que um dia eu falei para ela, eu falei, cara, a gente já está usando o sistema dentro dos clientes, sabe? Para um monte de coisa. Estou usando dentro do CRM, já estava usando um monte de coisa. Mas, aliás, olha o que estava acontecendo. A gente estava lançando dentro do Omie o financeiro, mas eu não estava ainda, tipo, tirando nota. Faturando por ele. Faturando por ele. Mas, assim, o financeiro acontecendo. Aí, uma hora eu falei, cara, não, para tudo. Aí, como eu vi que uma menina estava muito resistente, eu falei com a outra, falei assim, ó, você tem um mês para me entregar todos esses contratos, todos lançados. Então, você vai É isso cadastrar aí. todos os clientes dentro do sistema e você vai cadastrar todos os contratos com a recorrência, com vencimentos, é mais o que, nananã. E aí, a gente abriu uma conta no Itaú, Cash também. no OmiCash e no Itaú, abri nos dois. Falei, vamos abrir uma conta no Itaú, no OmiCash. Cara, no primeiro dia, a menina sentou do meu lado, ela falou assim, não vai funcionar. Ela falou mesmo assim comigo, não vai funcionar, cara, E você, mas... por favor, vá, continue. pra Falei, ver. senta aqui. Aí eu botei lá, faturar todos. Aí eu falei, pronto. Aí ela, acabou. Ela ficava, tipo, 7 dias tirando nota no site da Gente, prefeitura. que Meu loucura, Deus. gente. Não, sério. porque o sistema vai tirar nota errada, porque o sistema não vai mandar pro cliente direito, porque isso, porque aquilo. Aí ela falou bem, se a gente vai receber muita reclamação dos clientes, porque vai um e-mail que não é meu. Sim. Aí eu falei, mas a gente vai comunicar aos clientes que a partir de agora, Sim. quem vai mandar o e-mail é o próprio MIE, nananã. Amiga, eu tive problema com, tipo, 2 clientes, assim, que falaram assim, eu não normal. recebi o e-mail. Eu falei, não, olha, o cadastro é esse, por favor, coloca no seu e-mail como confiável Sim, e tudo sim. mais. Agora roda 100%. Hoje, tipo assim, é Deus no céu, homem na terra. Com No sistema. certeza. Não, o nosso financeiro se tornou de fato um financeiro depois que a gente implantou o OMIE na empresa. Mudou totalmente. Eu lembro você falando, Fabiano, o que é aquela conciliação? Cai tudo certinho. De fato, cai tudo certinho. A gente conseguiu performar muito mais. E a gente também tem uma experiência muito bacana com o cliente também, que tem um grande porte. Eu lembro que eu estava numa reunião com ele, não tem muito tempo isso, estava com a diretoria, com o setor de qualidade, setor de compras, setor de pagamento. A gente na mesa, assim, numa reunião, fazendo alguns ajustes lá, e aí a gerente geral falou assim, eu queria fazer uma pergunta aqui a vocês. Minha equipe estava comigo, uma parte, né? Você pode fazer. Onde estava esse sistema antes, que a gente não conhecia? É sobre Onde isso. estava o OMIE antes que a gente não conhecia? Aquilo, gente, olha só. A gente está falando de gerar valor para o cliente, a gente está falando de aumentar a produtividade na nossa empresa e a gente está falando agora de credibilidade. Porque a nossa credibilidade com esse cliente aumentou ainda mais. Ah, mas eu vou indicar um RP de gestão porque... Gente, olha só, tudo que você indica para o seu cliente precisa ter muito valor, você está mexendo com a operação do cliente. Eu usei Veja bem. 6 meses antes de ter coragem de indicar para o primeiro cliente, porque era muito novo, né? O sistema estava nascendo, porque é o que você falou, é uma responsabilidade tremenda. Tremenda. E aí a gente já tem uma recorrência. A partir do momento que a gente indica, a gente corre o risco se o cliente não gosta, a gente corre o risco de perder aquela recorrência. Perfeito. Então é muito importante Exatamente. que a gente saiba, a gente tenha muita confiança, né, na ferramenta como um todo. Tem 2 situações assim que me marcaram muito ao longo de todos esses anos que a gente faz esse trabalho. Uma delas é um cliente que ele é palestrante de gestão empresarial. E aí a gente implantou a ferramenta na empresa dele, enfim, vou encurtar aqui a história.
E de repente ele me ligou e falou, o sistema tá errado. No DRE gerencial está falando que eu tenho prejuízo e eu não tenho prejuízo. E aí eu falei, calma, vou checar. Sim. E aí eu chequei, revisei. A gente sempre parte do pressuposto de que, poxa, pode ter algum lançamento. Revisei tudo, não estava errado. Liguei para ele e falei, olha, não está errado, está certo. Não, mas eu já conversei com o meu time, está errado, eu conheço a minha empresa, eu conheço o meu negócio. E aí ele queria ficar me colocando para falar com os interfaces. Sim, Eu falei, sim. olha, é o seguinte, o dia que você estiver em São Paulo, a gente marca uma reunião presencial, eu vou até você, você vai até mim, e aí a gente senta e a gente olha número a número, porque eu sei que não está errado. A gente precisa sentar e alinhar, entender onde é que nós estamos divergindo, Sim. qual que é o ponto. Sentamos numa sala de reunião, ele, a esposa, que era responsável pelo financeiro, o filho também estava, e fomos lendo linha a linha. Quando chegou na metade, ele simplesmente, isso depois de 1h30, ele olhou para a esposa e para o filho e falou assim, o pior cego é aquele que não quer ver. Nós estamos com prejuízo. Ele tinha um caixa tão positivo, Veja que porque por ser loucura. gestor, ele sempre foi muito cauteloso, ele tinha um caixa tão positivo que ele estava com prejuízo e não sabia. E aí, por meio dessa informação, ele Olha mudou só. de Que valioso, sede, gente. ele reajustou toda a operação dele, porque talvez quando ele fosse descobrir que estava com prejuízo, Já tinha gasto o caixa Já todo. tinha já gasto. tinha consumido caixa, e aí para reverter esse jogo seria muito difícil. Então foi essa situação. E uma outra situação de um cliente que já era meu cliente há muitos anos, já tinha investido cerca de R$500 mil de reais em um RP de grande porte, e aí na época a gente foi apresentar o OMIE. E ele trabalha com tecnologia, enfim, então eu expliquei, ele olhou para mim, deu um sorrisinho e falou, nós somos parceiros há tanto tempo, implanta, é baratinho, mas assim, eu sei que não vai funcionar. E aí, na sequência que ele assinou a proposta, entrou em contato o gerente de projeto dele para falar como que vai ser, em quantos meses a gente implanta, a gente não implanta. E eu falei, vamos fazer o seguinte, estou com muito projeto, me dá 20 dias para eu adequar cronograma, time, e aí a gente volta a conversar. E quando eu fui para a primeira reunião, o sistema estava pronto para emitir as mais de 300 notas fiscais que ele emitia por mês e emitia na prefeitura. O sistema estava pronto para emitir os boletos bancários, que ele também emitia no banco, e aí alimentava financeiro, e em cerca de 60 dias, uma empresa que vinha há anos investindo muito dinheiro e continuava sem sistema, passou a ter a gestão financeira totalmente integrada, totalmente efetiva, e ele usa essa ferramenta há pelo menos 10 anos e continua muito feliz, porque o OMIE continua evoluindo. Então, são inúmeras histórias que explicam exatamente isso. Hoje em dia a gente escuta muito contador falando em ser consultivo, só que muitas vezes estão preocupados em ser consultivo só por meio da contabilidade. Quando, na verdade, tem muito cliente que só precisa, que só clama para conhecer qual que é a receita efetiva dele, qual que é a despesa, e num tempo curto, em Sim, tempo real, prático. não daqui a 2, 3 meses. E aí a gente vai lá com balancete, uma coisa totalmente técnica. Se a empresa tiver qualquer tipo de informalidade, se ela pagou uma despesinha de um encanador, não está na contabilidade, já não é real. Já não é real. E aí, Verdade. quando a gente leva a contabilidade, aquele número não faz sentido. Verdade. Então, não tem como a gente falar em contabilidade consultiva para as empresas de modo geral, se a gente não sentar na cadeira do cliente, se a gente não entender quais são as dores dele, se a gente não estiver disposto a sair da caixinha, né? Dar o remédio certo para que ele melhore. Perfeito, adorei. Ela é maravilhosa, né? Maravilhosa, minha gente. Só que agora a gente vai entrar em um outro quadro. A gente vai para um quadro agora, na verdade, aqui. O que será que vem aqui nessa tela, minha gente? O que será? Bem, vamos lá, vamos ver, que eu acho que a gente vai agora parar de trabalhar um pouquinho. A gente já trabalhou muito, já falou muito sobre trabalho aqui, minha gente. E a gente vai pro Desplugando agora. Gente, seguinte, agora a gente vai conversar sobre aspectos mais pessoais, esquecer um pouquinho o trabalho. Às vezes é difícil, viu? Às vezes eu tenho uma pergunta, aí o convidado começa a falar sobre trabalho, mas a ideia é que a gente desplugue mesmo, literalmente. Então, cada uma tem direito a 2 cartas. E como a Adriana nunca veio, eu vou deixar por último. Então vamos começar com Mônica Porto, que já está aqui pela 1000ª vez. Que já tem uma estante
inteira lá, só de luminárias do Papo de Quê. E o Telzinho brinca, é uma delícia, né, amiga? Escolha aí um número, amiga, por favor. Vou escolher o 5. Número 5. Dia do aniversário de Theo. O que é mais importante para você atualmente? Família. Família, pra mim, é mais importante. Eu acho que, na verdade, o que aconteceu? Durante muitos anos da minha vida, eu foquei... Na verdade, assim, eu cresci com a minha mãe o tempo todo falando que eu tinha que estudar para ser alguém. Minha mãe só falava isso. Você tem que estudar para ser alguém, você precisa estudar para ser alguém. E eu fiquei com isso na cabeça muito forte, né? Ela criou enraizou uma crença muito forte que para eu ser alguém eu precisava estudar muito. E isso chegou a gerar alguns problemas de relacionamento meu e com o Rafael, com meu esposo, né? Porque eu queria muito estudar muito, só vivia querendo estudar. E aí, na época que a gente casou, eu estava fazendo mestrado, já tinha feito o MBA, estava fazendo mestrado, fui estudar fora do país, a gente estava casado. O Rafael falou, cara, você é doido? A gente casou. Eu falei, cara, eu vou para fora. Fui estudar nos Estados Unidos. E quando eu voltei, tipo assim, ele não queria nem olhar na minha cara. Você imagina, né? Pô, marido, a gente, sei lá, tinha 2 anos de casado, fui estudar fora do país. Tipo assim, né? Foi bastante tempo para ele... Tive que trazer muito presente, né, amigo? Com Muita certeza, coisa, as amigo, malas com cheias para certeza. ir quebrando o coração dele. Sim mesmo, viu? Eu tô aqui E pensando ainda tá nisso, olha. colocando a responsabilidade da mala cheia pra Pra ele. Pra ele, com ele. certeza. Nem tinha Ele não ia coisas trazer dela, muitas imagina. coisas, mas... Não, trouxe 4 malas de muamba para ele. Mas que lindo, amiga. E aí, o que aconteceu? Eu sempre adiei muito essa questão da maternidade. E isso chegou a ser até um entrave comigo e com o Rafael, porque ele queria muito ser pai. E eu não queria ser mãe, porque eu achava que eu ser mãe ia prejudicar minha carreira. E eu queria estudar, queria fazer mais curso, queria fazer mais pós, queria fazer mais, estudar mais, estudar mais. E aí chegou uma hora que ele chegou pra mim e falou assim, cara, eu vou ter um filho com ou sem você. Ele falou pra mim, ele falou, eu vou ter um filho com ou sem você. E aí eu falei, não, então tá, tudo bem. Aí eu pensei assim, acho que não tem problema agora, tipo, eu parar minha carreira pra poder ter um filho, né? E aí, quando meu filho nasceu, aliás, quando eu engravidei, né? Parece que liga um botão assim e fala, você morreu aquela pessoa, né? E, tipo, agora tudo que importa na sua vida é teu filho. E eu renasci uma nova mulher. E, assim, eu renasci uma mulher muito mais forte, mais produtiva, porque eu era dessa que queria chegar no escritório 5 horas da manhã e sair 10 horas da noite achando que eu estava sendo super produtiva. Hoje, tipo, eu fico 4 horas no escritório, eu produzo muito mais do que se eu ficasse o dia inteiro no escritório. Então, sou mais objetiva, quero resolver as coisas muito mais rápido. Então, eu acho que mudou muito e virou muito prioridade justamente isso, ter mais tecnologia, ter a equipe mais engajada, ter as pessoas conseguindo delegar mais para que eu tenha mais tempo de qualidade para poder passar com a minha família. Lindo, lindo. Parabéns. Eu sei do seu amor pelo seu bebê, né? Pelo Rafa. Fico pensando, minha gente, eu não deixo o Alan ir pro interior. Imagine ir pra fora do país, passar um tempo. Falar, se vai, você vai, mas Ele vai ter tá que lá me em levar também, Maragogi, tá em tá? Maragogi. Eu vou viajar agora para o Rio. Olha, você vai ter que ir. Aí É isso ele mesmo, vai, não, com tá certeza. certíssimo. É que Feliz nem você tá eu, meu marido me Não, ela levou o Rafa acompanha. para todos os conectas. Todos os O conectas. Telzinho tinha 3 meses, tava viajando com a Tava. gente, viu? Se tornou mascote da melhor trilha do Conecta. Desculpa, Olha, amiga. Desculpa. olha. Desculpa, Aline, cadê a Aline desculpa. Portela? Você que ela já chegou em Maceió? Eu preciso de Ela chega apoio. agora à tarde. Ela era da minha trilha. Ah, brincadeira. E aí, amiga, vamos escolher mais uma carta aí. Mais uma. 3. 3. Será que tem na carta 3, minha gente? Ainda bem que você escolheu as mais leves. Quem foi a maior influência em sua vida? Mas na vida pessoal ou Sim, profissional? na vida pessoal. Minha maior influência, mas assim, qual o sentido, será? Qual que é a Qual que é influência que sentido? você Que lembre veio agora? primeiro na sua Ah, cabeça. Ah, tá. Eu vou levar mais pro lado profissional, assim, né? Porque pessoal, assim, minha mãe e meu pai foram minhas grandes referências da minha vida, minha base, meu tudo. Minha inspiração, meu pai e minha mãe, assim, né? Mas eu vou falar uma inspiração do lado profissional. Foi uma professora que eu tive no mestrado. O nome dela é Flávia Dalmácio. Ela
Eu acho que ela não sabe disso, né? Mas Vai ela saber agora. vai saber. Ela foi uma grande inspiração pra mim, assim, que ela não tem noção, assim, sabe? Eu olhava pra ela e falava assim, cara, eu quero ser foda igual essa mulher, cara. Ela, tipo, ela era muito inteligente, sabe? Ela sabia muito. Então, assim, eu olhava pra ela e via, assim, falava, eu quero ser... É minha referência. É minha referência, sabe? Eu quero ser... Não sou 10% do que ela é. Mesmo que você fala que eu sou inteligente, ela... É... Então, assim, ela foi minha professora no mestrado. Ela me deu aula no MBA e no mestrado, né? Que ela dava aula na FUCAP, lá em Vitória. Hoje ela dá aula na USP. Tipo assim, já participou de congressos internacionais e tudo mais. Mas ela foi, assim... E eu acho bacana isso, porque hoje eu vejo muitas pessoas falando isso, às vezes, da gente. Poxa, vocês são uma inspiração para mim. E a gente inspira muita gente sem saber. E ela, sem saber, ela foi uma grande inspiração para mim, para eu ir para esse lado acadêmico, porque eu não queria dar aula nunca, assim, não era uma aspiração que eu tive, mas ela foi uma professora tão maravilhosa que eu falei assim, cara, eu quero dar aula, tipo, eu quero ser igual a ela. Então, assim, ela foi uma grande, grande, grande referência, assim, tirando do lado pessoal, sim. assim, que minha mãe e meu pai, base, mas ela, tipo, eu olhava assim, e naquela época nem tinha, isso foi em 2008, sei lá, não tinha internet como é hoje. A gente tinha Facebook, mas não usava para postar meme, coisa de gatinho, coisas aleatórias, né? Ficar no Colheita Feliz roubando a colheita dos outros, né? No Orkut, né? Eram umas coisas assim. Mas ela foi uma grande inspiração para mim, assim, Que muito, bom, que bacana, que bacana, que bom. Espero que ela ouça isso, que ela saiba disso, né? E aí, vamos para a estreia da Adriana Matos. Cadê o vinho? Ainda tá de pé? Brincadeira, é brincadeira. Mas se quiser, só a gente pode pra providenciar, ganhar coragem. tá? Não, é brincadeira. Mas, olha, deixa eu te dar uma notícia, tá? As mais leves, a Mônica escolheu. Eu já imaginava. É assim. E aí, vamos escolher a carta. Qual é a carta que a Adriana Matos vai escolher inicialmente? Bom, vamos de carta 1. Você está fazendo o melhor que pode com a sua vida? Com certeza. Com certeza. Conta pra gente. Com certeza. Conta pra gente. Ai, gente, eu sou super coração. Aí vem essa mensagem. Com certeza. Eu sempre fui uma pessoa muito intensa. Eu sempre gostei de viver tudo ao máximo. E eu levei um chacoalhão bem forte, né, da vida aos 40 anos. Enfim, eu tive um probleminha que, graças a Deus, está super superado, mas era um nódulo no pâncreas ali. E que, de repente, eu passei algum tempo vivendo com a possibilidade de ter só mais alguns meses de vida. Com um filho pequeno, de 1 ano, etc. E, cara, depois disso, eu de verdade olho para a vida e eu sinto como se Deus tivesse me dado uma nova chance. E a minha obrigação, o meu dever de viver ainda melhor, de viver ainda mais intensamente, de ser ainda mais feliz. É uma responsabilidade, é uma missão. Então, eu não sou perfeita, não quero ser, inclusive eu aprendi muito isso nessa época, mas independente do que eu esteja fazendo, seja no papel de contadora, seja no papel de palestrante, seja no papel de mãe, seja no papel de esposa, seja no papel de preguiça, de no domingo não querer fazer nada, eu estou sempre dando o meu melhor, eu estou sempre olhando para o que me faz feliz e para o que faz sentido para o mundo, porque a vida é extremamente efêmera, não dá para fazer rascunho, então cada dia é uma oportunidade, a gente tem que aproveitar essa oportunidade dando o nosso melhor no que quer que a gente faça. Que lindo, gente! Maravilhoso. Que lindo! Maravilhosa, amiga. Parabéns. Ai, fiquei emocionada. Eu quase E aí eu liguei chorei. o 3 chorei, aqui tava- no WhatsApp, né? Porque normalmente eu já falo 2, aí quando eu fico emocionada eu ligo 3. Eu estou trabalhando para descer do 10 para o 2, para o 3. Qual é a próxima pergunta agora? Qual a 3. carta que ela vai escolher? 3. Sua felicidade depende de alguém? É profundo. E assim, durante muito tempo na minha vida, a gente é claro que ninguém é feliz sozinho.
Mas eu aprendi que a felicidade, primeiro ela precisa vir da gente. A gente precisa se amar, a gente precisa gostar da nossa companhia, a gente precisa estar em paz com a gente. Então, a felicidade, se ela depende de alguém, ela não deve depender. Contudo, quando a gente tem pessoas incríveis para compartilhar a vida, aí sim acontece a verdadeira felicidade. Mas quando a gente coloca para o outro a responsabilidade de ser feliz, a gente não está sendo justo nem com a gente, nem com o outro. Então, não depende, mas quando a gente tem amigos maravilhosos, quando a gente tem marido, quando a gente tem família, quando a gente tem filho, quando a gente tem pessoas que estão torcendo, que estão nos apoiando, esse é o verdadeiro sentido, né, da felicidade, a felicidade mais plena que eu acho que pode existir. E eu não tenho como não. Gente, muito obrigada por esse momento. Que momento amigo, gostoso, que momento incrível. Que e eu tô muito feliz. Bom, por falar em felicidade, eu tô muito feliz. Cadê a Carol? Tá chorando? Tá. Duas coisas, eu pensei. A Adriana, quando a Adriana falou, não sou perfeito, eita, o mundo da Carol caiu. E agora eu olhei pra ela e ela tava ali super concentrada. Lindo. Tava, quase já sei. Eu conheço você. Olha, muito obrigado por vocês duas aqui, né? Mais uma vez, Mônica. E você mais uma vez também, porque você sempre está presente, com uma energia incrível, maravilhosa. Uma honra muito grande. Eu sou fã mesmo de vocês duas. Eu gosto demais de vocês. Vocês são pessoas muito genuínas, pessoas que têm um coração gigante, que entendem da vida, né? Que entendem... de pessoas, né? Respeitam as pessoas e isso é muito importante para mim. E eu sou profunda admiração por vocês, de verdade. Então, um presente muito grande para mim, né? Encerrar essa temporada do Papo de Quê com vocês, que são pessoas realmente, assim, muito especiais. E eu tenho certeza que quem está assistindo a gente está totalmente transformado. Totalmente. Não, começou de um jeito o episódio e está terminando de outro jeito, porque vocês são demais. Muito obrigado, viu? Agora deixa, mas eu também tenho uma lembrancinha aqui para trazer para vocês, né? A Carol esqueceu porque tá gravando a Adriana Matos, minha gente. Carol, por favor. Carol. Ela tava ali, ó, gravando a Adriana. Cadê? Meu Deus. Esqueci mesmo. Gente, olha, mais uma vez agradecer. Espero que vocês levem essa lembrancinha. Tem não, amiga? Esse, claro que tem. Só 3. Só 3, né? Gente, como assim? Isso é uma luminária. Então a minha meta é chegar na Mônica Porto. Mas eu já tenho. É isso aí, o Daniel Segura mandou mensagem, amigo, mas e eu? Eu quero também mais luminárias. Ele colecionou canecas, Foi. Obrigado demais por tudo. Vocês, olha só. Mais tarde a gente estará presente, né, na minha palestra. Vamos. Perco por nada. E estamos juntos pra vida aí, né? Pra vida. Eu quero agradecer a Fabiano pelo convite, né? Que nem foi um convite, né? A gente falou assim, tamo indo, vamos gravar. Fizeram um grupo logo. Fizemos um grupo. Não, quero agradecer mesmo mais uma vez o convite, poder participar aqui, esse papo tão bacana, né, com o Fabiano. Fabiano é uma pessoa muito maravilhosa, que eu amo de paixão, amiga, assim, obrigado. uma inspiração. Assim, né, eu abro meu Instagram, tipo, a primeira bolinha, assim, Fabiano. Que bom, amiga. Que eu adoro, aprendo muito com ele. E esse ano foi um ano muito especial para mim, assim, né? Porque eu vim para cá, para Maceió, em janeiro, e a gente gravou um Papo de Quê, e tô vindo agora no final do ano, finalizando com mais um Papo de Quê. Eu acho que eu aprendo muito com vocês. Adriana, olha só que fato engraçado, né? Ai, meu Deus, quando a Mônica fala assim, dá até um frio na Dá, espinha. eu também porque fiquei quem não muito conhece, a Mônica é extremamente sincera e direta, mas tá tudo bem. Não, mas Pode ser. o que eu ia falar é o seguinte, que Adriana e Fabiano, eu conheci vocês dois no mesmo dia, que foi naquele evento da Camila Farani. Assim, o Fabiano eu já segui ele no Instagram antes, né? Então já acompanhava.
Mas eu conheci vocês dois naquele dia do evento da Camila E Farani. eu conheci vocês dois também naquele evento. Naquele evento, né? E aí, quando eu assisti a palestra da Adriana, eu fiquei apaixonada por ela. Eu falei, gente, porque a Adriana, ela fala e ela solta uma paixão na voz dela, né? Ela tem um negócio que ela vai falando assim, você vai ficando... Né? Você sente isso também? Não é isso? Você vai ficando, tipo, hipnotizado, assim, porque ela fala com tanto amor, tanta paixão. E aí eu fiquei encantada, assim. Eu falei, cara, quem é essa mulher, cara? Eu também pensei isso. Assim, Você meu Deus, pensou quem é isso? essa Quem é essa mulher? mulher? Ai, gente, eu ganhei tantos presentes naquele dia. Eu já seguia você, já seguia você, a Mônica, o Fabiano, a Aline, a Cris. E de repente, eu fui tão bem acolhida. E naquele dia eu ganhei vários amigos. Com certeza foi o maior presente daquele evento. Foi lindo ali, foi muito incrível. Eu lembro que eu sentei do lado da Adriana, assim, eu falei, essa é a Adriana, porque eu já tinha visto, né? Aí ela foi pro palco. Quando eu olhei que a Adriana abriu a boca, falei, meu Deus. E eu Que confidenciei incrível. recentemente Foi. que eu estava muito nervosa. Eu pensei em declinar inúmeras vezes. Inúmeras, porque eu olhava os nomes, Camila Farani, Mônica Porto, Aline Portela, Cristiane Andrade. Eu falei, gente, eu pensei em declinar, arrumando ali um jeitinho de me auto-sabotar. E aí falei, não faz sentido, eu vou. E a hora que eu cheguei, eu encontrei um apoio no Fabiano, porque eram para as câmeras, né? A gente falava para as câmeras. Era um evento transmitido ao vivo, mas não tinha a presença do público. E aí o Fabiano, ele me acolheu com o olhar. E aquilo fez com que a coisa, com certeza, fluísse. Foi lindo. Foi lindo, eu lembro, eu fiquei encantado, presente fiquei esse encantado. evento. E quando me convidaram, eu falei, minha gente, mas é um evento para mulheres, que é que estão me chamando, né? Aí eu fiquei lá no 5º andar e falaram, não, você tem que descer. Aí eu falei, é para entrar no estúdio, mas tá apertado lá, mas tinha uma cadeirinha do lado da porta. Aí eu disse, ok. Aí eu desci, sentei na cadeirinha, Adriana Matos do meu lado, né? E eu só, minha gente, foi incrível, assim. Que Foi. bom que eu desci, que bom Que que eu bom. assisti, que bom que a gente se conheceu. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado por Obrigada. tudo. Ai. E Feliz Natal pra vocês! Em 2024, Feliz cheio de Natal. alegria. Muito festas. feliz. Muito feliz! Gente, vocês que assistiram, ouviram esse episódio, façam como a gente. Vamos colocar a generosidade todo dia, né, para acontecer. Então, compartilhem esse episódio com mais pessoas para que a gente leve essa mensagem para o máximo de vidas possíveis, tá? E fiquem todos com Deus. Até a próxima. Até. Muito bom, gente! Que lindo!